Olá, donos e donas de empresa. Eu sou Ronan Delfim, host desse podcast. Estamos começando o episódio 036. Eita, é muita história, muita gente bacana já passou por aqui, muito conteúdo importante e interessante já foi discutido e conversado aqui nessa mesa, porque estamos completando 18 meses de O DonoCast. Não é fácil não, pessoal. 18 meses exige muita disciplina. Vocês não têm ideia da logística que é de agenda, reservar estúdio, fazer os convidados, pensar no tema, criar o roteiro, porque quem está lá do outro lado da câmera acha que é assistindo a gente, acha que é só chegar aqui, gravar e tal, que beleza que é, né? Já aconteceu de convidado confirmar a presença e de última hora não vir, e aí a gente teve que se virar aqui e tudo, mas graças a Deus e a muita dedicação, estamos iniciando o episódio 036. E se você é dono ou dona de empresa, esse episódio é especialmente para você. Se você não é ainda, mas quer ser, esse episódio também é para você. Porque o tema dele é o seguinte: dono de empresa, tudo que acontece na sua empresa é responsabilidade sua, tanto por bem quanto por mal. E aí eu trouxe aqui, gente, um casal que eu sou fã demais. Dizem que tem um post na internet, né, que fala assim: a gente inspira pessoas que fingem não ver a gente. A gente inspira até pessoas que fingem não ver a gente. E eu acompanho mesmo. Sei o nome dos filhos, sei quando é que eles viajam, sei o que eles estão fazendo. Assim, por causa muito da correria de cada um, a gente não tem tanto contato que a gente gostaria de ter com esse casal, sabe? Mas, inclusive, a Dani não pôde estar aqui. A gente está dividindo as tarefas, mas ela queria muito estar aqui para a gente falar sobre casal que empreende junto também. Inclusive, foi o tema do nosso episódio 001. Foi casais que empreendem junto e prosperam junto, e nós vamos reforçar esse tema e trabalhar esse tema aqui, que eu não posso perder a oportunidade. Então, já quero aqui declarar a nossa admiração, minha e da Dani, por vocês dois, enquanto casal, família, empreendedores. O André, gente, é o nosso convidado aqui, daqui a pouco eles vão se apresentar. Ele passou no teste. Um pouquinho antes da gente começar aqui, eu perguntei assim: e aí, André, há quanto tempo junto? Ele falou o tempo, falou a data, falou tudo direitinho, passou no teste mesmo aqui. Eu tô recebendo aqui, vou falar primeiro, da Poli Castanheiro, da AG Basic Store e do André Gonçalves, também da AG Basic Store. Primeiro, muito obrigado, porque eu também sou pai, sou empreendedor, e quando convida eu e a Dani para estar no mesmo lugar, exige uma logística violenta de menino, rede de apoio, empresa. Então, se vocês dois estão aqui hoje, eu tenho certeza que porque vocês fizeram questão de estar. Então, já quero agradecer demais a presença dos dois, porque quando eu entrei em contato com o André Poli, eu falei assim: não, se a Poli puder ir, vai ser melhor ainda, vai abrilhantar mais ainda com conteúdo que eu tenho certeza que a gente vai ter. Então, André, vou começar pela Poli. Poli, quem que é a Poli? Você é daqui? Você é formada em quê? Conta um pouquinho da sua história. Mãe de quantos? Então, sou Poliana Castanheira. Uhum. Eu sou nascida em Ipatinga. Amo esse lugar. Eu É falo mesmo? que Ipatinga, de fato, é a minha casa. Não tenho vontade nenhuma de sair daqui. Sou formada em Direito. Advoguei por 6 anos para a Fundação São Francisco Xavier. Em 2018... eu resolvi, vamos dizer assim, dar uma guardada no meu diploma para poder estar junto ao André nas demandas, nas questões da loja. Então, em 2018, eu saí do hospital para poder estar junto com o André nessa demanda nossa, que é as lojas AG. Entendi. Em 2018, você já guardou o seu diploma para estar junto com o André, mas você já conhecia o André. Já. Olha, dizem que todo casal tem 3 versões da história deles. A sua, a do André e a verdade.
Não vou dar a oportunidade do André contar a dele, não. Conta a sua versão aí. Como é que vocês se conheceram? Como é que você conheceu o André, Poli? Vai ficar valendo a versão da Poli, viu, André? Mas aqui a versão é a mesma? É única. Entendi. A gente se conheceu, eu estava, na época eu tinha 17 anos, né? Uhum. Então, vocês calculam aí 21 anos, eu já estou caminhando para meus 39. 21 anos vocês estão juntos? Juntos, Eu tenho mais tempo de vida com ele do que sem ele, né? Pra você ter noção. Uhum. Então, eu era estagiária na administração do shopping, eu trabalhava ali naquele setor de atendimento ao cliente do shopping, e aí um belo dia eu estava trabalhando e me aparece o André lá, ele era amigo do namorado de uma amiga minha, e aí esse namorado dessa amiga minha intermediou e ali a gente se conheceu e nunca mais se largou. Eita, que massa! E aí, tem uma família linda hoje, 2 filhos. 2 filhos, Arthur e Gabriel. Nosso AG, né? É lógico. Já pensando na sucessão, né, André? Que eu tenho certeza. Até o nome do filho, ele já planeja, né? Você sabe que, né? No começo, a Tutorianos era RD de Ronan Delfim. Aí a Dani resolveu também largar o empreendimento dela, era dona de um salão de beleza, para estar comigo. E aí deu tão certo. E aí, quando que é para dar certo, eu não tinha planejado isso, porque quando... Eu nem pensava nisso. Então, era RD de Ronan Delfim, a nossa empresa de consultoria. Aí, depois que a Dani veio, deu tão certo que virou RD de Ronan e Dani. Olha só. Quando tem que ser, né? Tem que ser, né? Então, você é formado em Direito, chegou a advogar por 6 anos e tudo. E aí, antes de passar a palavra para o André, Poli, que você já percebeu que o foco é você, né? Deixa o André aí, depois a gente conversa com ele. Qual que foi a demanda, assim? O André virou para você e falou assim, Poli, tô precisando de você lá na AG para tal coisa, ou você... Porque muitos empreendedores, quando não começam empreendendo em casal, e aí, não é o caso seu, que eu conheço bem a história, já tive a oportunidade de ouvir o André contando a história também, o que acontece? Ó, não tô aguentando mais essa situação dessa empresa, deixa eu ir lá para dentro para poder ajudar, porque senão... vai descambar ou a empresa ou o nosso casamento. Isso, gente, aqui é empreendedorismo real. Vou reforçar. Não é o caso de vocês, mas isso eu ouço direto lá na Tutorianos. Ronan, trouxe aqui meu marido, quase que amarrado. Trouxe aqui meu marido, porque eu preciso que vocês ajudem a empresa dele. Eu estou disposta a sair do meu emprego para poder estar com ele aqui, porque ou vai ou racha agora. Como é que foi a sua chegada lá na AG? Então... eu achei legal você comentar isso das situações que acontecem, às vezes, com alguns clientes seus, porque o que acontece? No meu caso, eu trabalhava no hospital como advogada há 6 anos, mas eu já trabalhava na fundação há muitos anos. Eu entrei na fundação e tinha 18 anos. Então, quando eu saí em 2018, eu já tinha 13 anos de casa já. E aí, em 2016, meu primeiro filho nasceu. E era um trabalho, eu amo advogar, amava trabalhar na fundação, eu aprendi muito lá, só que era um trabalho que me tomava muito tempo. E aí, com isso, eu queria estar mais próxima do meu filho. Já teve dia de eu sair de casa muito cedo e chegar em casa já estava o André e o Arthur, que era o meu filho na época, dormindo. Então, assim, eu já estava sentindo aquela necessidade de sair para poder viver um pouco mais com qualidade de vida, vamos dizer assim. Porque tem mais liberdade de horário. Porque quando a gente trabalha numa empresa fechada, você tem que cumprir horário, você tem demandas que você tem que cumprir. Então, assim, eu queria mais, já estava mais atrás dessa qualidade de vida para mim. E aí, desde que meu filho nasceu em 2016, eu já estava pensando em sair. Mas o André nunca aceitou. E é legal que aí você vê, né? Porque o André nunca aceitou. Ele falou assim, não, Poli, esse negócio de casal trabalhar junto. E aí vai para aquele lado que as pessoas, às vezes, só pegam os exemplos negativos. Ah, fulano começou a trabalhar junto, separou. Ciclano começou a trabalhar junto, separou. E a gente sempre teve a nossa família como prioridade. E no pensamento do André... era a primeira questão de que aquela relação de trabalho poderia, sim, atrapalhar o nosso matrimônio. A outra questão que a gente teria uma fonte de renda única, e ele tinha muito receio disso. E
E tanto que eu saí em 2018, 2020 veio a pandemia, né? Então, assim, 2020 veio a pandemia, se eu tivesse empregada, eu estaria segura. Mas eu tinha um trabalho que dependia de mim ali, eu dependia do público 100%. Então, ele tinha esse receio também da fonte de renda única, mas principalmente era que a relação de trabalho atrapalhasse o nosso casamento. E aí, a gente ficou, isso foi 2016, a gente ficou naquela situação, ele já via que eu já estava meio que insatisfeita, mas não queria. E aí, eu lembro que em acho que foi 2018, né? 2017, 2018, não sei. A gente fez um curso de coaching. E aí, lá se trabalhava muitas crenças, né? Crenças limitantes que, às vezes, você tem ali na sua história de vida que te atrapalham de crescer. E aí, ali, o André foi quebrando muitas crenças. E uma delas era essa questão de que casal que trabalha junto, briga, separa e tal. E aí, eu lembro que em 2018, foi em abril, eu estava trabalhando no hospital, aí ele me ligou. Polly, pensei aqui, você quer sair da fundação? Quero, então sua hora é agora. Eu falei, nossa senhora, que até então eu queria, né? Mas aí na hora que chega, eu falei, agora o trem apertou. E aí ele foi e me ligou. Eu falei, não, beleza, tem certeza? Tem. Aí eu fui, conversei com o meu gerente na época, falei que eu queria sair e tal. Eles não me dispensaram. Eu tinha 13 anos de casa. Não consegui ser mandada embora, porque segundo eles não tinham argumento para me mandar embora e tal. Eu esperei 2 meses até eles arrumarem um advogado para me cobrir, porque a minha demanda era muito específica. Nesse meio tempo, eu engravidei, porque eu já sabia que eles não iam me mandar embora. Eu engravidei e saí da fundação grávida por decisão minha, por opção minha, porque eu já tinha tomado a decisão. Você abriu mão até daquela estabilidade que a grávida tem, exato, mas é porque assim, eu acho que quando depois. você toma uma decisão, você tem que saber o que você está fazendo. Eu tomei a decisão que eu iria sair. Conversei com o meu gestor. Ele entrou no processo de me substituir, ainda que não tinha encontrado uma pessoa. Eu engravidei por decisão minha e já ciente de todas as consequências. Então, ali, eu abri mão de 13 anos, né? De uma rescisão de 13 anos, porque eu acho que tem coisas que o dinheiro não compra. E ali, a minha Você abriu mão de rescisão, abriu mão de um plano de saúde que é um dos melhores aqui da região, de um salário, de um 13º, de férias remunerada, mais licença maternidade. Você abriu mão disso tudo porque estava decidida mesmo? Porque estava decidida. Porque eu tenho certeza que, além de agregar muito mais para a nossa família, para o nosso negócio, estava me trazendo qualidade de vida, estava me trazendo saúde mental. Então, assim, tem coisas na vida que parece até propaganda de cartão de crédito, né? Tem coisas na vida que o dinheiro não compra. Então, isso realmente era uma coisa que o dinheiro já não comprava mais. Eu acho que a gente tem que valorizar muito, assim, sabe? A vida da gente, a saúde mental. E aí você tem que ver até que ponto que o dinheiro, ele vale a pena ser colocado em primeiro lugar. Vou até fazer um adendo aqui. Eu escuto até hoje, inclusive de gente muito próxima de mim, da Dani, falando assim, sei como é que vocês dão conta de trabalhar junto, já são casados, ainda trabalham na mesma empresa e tudo. Aí eu falo assim, eu só trabalho na mesma empresa que a Dani, mas tem dia que eu mal vejo ela, porque ela resolve umas coisas, eu saio para resolver outras, e tudo é como se a gente trabalhasse em empresas diferentes. E eu sou prova disso, que a gente empreender em casal dá certo, são muitos desafios, mas eu penso também que fica melhor para um entender o outro. Que vive a mesma realidade. Vive a mesma realidade. Entende? Então, fica melhor para um entender o outro. E eu e a Dani, Polly, a gente tem um acordo de cotista, que é um documento que a gente sugere que todo mundo que tem sócio faça, geralmente com um advogado. A gente tem no acordo de cotista que se um dia a gente perceber que a nossa sociedade está atrapalhando o nosso casamento, a gente abre mão da sociedade para não abrir mão do casamento. Porque negócio, a gente monta outro. Mas família, não. Então, família... E a gente costuma falar, André, que não tem nenhum CNPJ que vale uma família. Essa é a frase que está pregada em tudo quanto é lugar para a gente lembrar. Não tem nenhum CNPJ que vale uma família. Então, parabéns aí pela atitude. Quero fazer um outro adendo também,
que você teve uma postura muito diferente do que é comum de ver. Uma vez eu passei por uma experiência, eu era diretor comercial de uma instituição grande, e aí uma das funcionárias lá da nossa equipe estava fazendo corpo mole, mandei ela embora, tinha 6 anos de casa, mandei ela embora, ela recebeu todo o acerto e tudo. Aí uma outra funcionária, 3 meses depois, veio me pedir para eu mandar ela embora, só que ela era excelente. Aí eu falei a mesma coisa, poxa, eu não tenho justificativa para te mandar embora. Aí ela falou assim, eu lembro direitinho disso, gente, essa frase, eu lembro do nome dela, do rosto dela sentada aqui e tudo, ela falando assim, impressionante, né? Se eu quisesse fazer corpo mole e ser mandada embora, eu ia ser beneficiada. Nesse caso, quem é o funcionário ruim é beneficiado porque sai com tudo quanto é acerto. Eu tô vindo aqui honestamente pedindo para sair e eu não saio com o acerto que aquela menina que foi mandada embora 3 meses atrás saiu. Isso me marcou, sabe assim? Me marcou muito mesmo e realmente a gente não tinha por que mandá-la embora. É porque às vezes a pessoa ela tá focada só no desejo dela naquele momento. Que para ela ali o importante é ela ser mandada embora. Mas ela não pensou que por ela ser uma boa funcionária, ela tinha uma certa estabilidade em função da qualidade do serviço que ela prestava, né? E qual a impressão que ela vai deixar, né? Eu acho que isso vale mais. Independente de onde você passar, deixar uma boa impressão, dar o seu melhor. Porque naquele momento ela podia ter ficado com uma impressão de que ela foi prejudicada. Mas com certeza, se eu tiver que indicar alguém para trabalhar lá na AG hoje, eu vou lembrar das duas. E acho que você acha que eu vou indicar quem? Bom, esqueci que o André tá aqui, pô. Fez muito bem conversar com ele. Amigão, eu tenho a grata satisfação de te chamar de amigo. Como eu falei, a gente não é aquele amigo de um frequentar a casa do outro, mas tem uma admiração recíproca que a gente sabe, um carinho e tudo, né? Quem que é o André Gonçalves? Ou a gente que é empreendedor, né, André? O nome da nossa empresa meio que vira o nosso sobrenome, né? Quem que é o André da AG? Como é que começou a AG? Quem que é o André? Como é que começou a AG? Porque a sua história eu sei que mistura muito com a história da AG. E aí, André, muito bem-vindo, obrigado. E agora você tem 2 minutinhos de palavra, André. Não, mas eu que agradeço o convite e reforçando um pouquinho do que você disse, a gente está aqui mesmo pela consideração que a gente tem, pelo projeto que você está desenvolvendo aí. São mais de 30 episódios e a gente não podia ficar de fora ali com um convite desse. Então, assim, contando um pouquinho de quem é o André, eu sou o André, esposo da Poli, sabe? Mas é interessante, antes de eu me apresentar, de continuar a história, isso que a Poli falou, Ronan, é um negócio que a gente preza mesmo, tá? Desde a decisão ali dela sair. Foi alguns anos a gente pensando nisso. E quando chegou esse momento, você vê que ela até assustou, que falou assim, nossa, eu mudei, né? E acho que a gente está aqui para compartilhar isso mesmo. E, então, eu sou o André Gonçalves, das lojas AG. Tem a AG Júnior também, que a gente tem um carinho, um projeto que começou aí há 17 anos atrás no adulto e há 10 anos atrás no infantil. Então, hoje a gente tem isso. São quantas lojas hoje, André? Atualmente, a gente está com 2 de adulto e 1 de infantil. Uhum. Já chegamos a ter 5 lojas, a gente vai falar disso também. A gente tomou a decisão de fechar 2 lojas recentemente por falta de mão de obra. Nossa! Depois a gente vai falar disso. Mas a gente está muito em paz com a decisão, não é de hoje, a gente já vem, mas enfim, isso aí daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto. Afinal, que é vida real, acho que é importante a gente falar disso também, de erros, de desafios. E contando um pouquinho ali da minha trajetória como pessoa, eu estou ali com 41 anos, há 21 anos junto com a Poli. Sou muito grato, eu costumo falar que eu ganhei na Mega Sena quando estava acumulada, quando eu conheci a Poli, sendo bem sincero. Eu falo de casamento, quando alguém fala comigo de casamento, eu sou um eterno defensor da família. E normalmente quando alguém vai casar, fala que tá indo pra forca, tá morrendo, game over. Cara, ele tá começando uma vida. Uhum. E você não tem noção o tanto que a gente cresceu depois que a gente casou. Crescemos muito. E depois que a gente começou a trabalhar junto, mais ainda. Ao contrário do que eu pensava que ia acontecer. Claro que em vários momentos a gente entra em atrito. Afinal, são 2 gestores, 2 leoninos, que para psicologia isso não existe, né? 2 leão presos dentro de uma jaula. Uhum.
Aí tá eu e Polly. Então, assim, somos pais do Arthur e do Gabi, coisa que nos motiva muito, tá? O Arthur com 8, Gabriel com 6. Então, é assim, a gente tá ali formando os patrãozinhos, que a gente chama. Uhum. Então, assim, sou natural de Inhapim, gosto de falar disso, que não sou daqui da cidade. E muita gente me vê com esse monte de relacionamento e tudo. E a gente vê que existe ali um mérito de ser a pessoa que é. E não tô aqui falando, me gabando. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho e valorizar o pai, a mãe, a criação, o caminho que a gente seguiu. Porque acho que isso manda muito. Daqui a pouco a gente vai falar de resultado. E acho que isso faz parte também de resultados. Sim. E um pouquinho da história da AG. Tá? A AG começou ali há 17 anos atrás com uma brincadeira de vender roupa. Contando ali um pouquinho da minha trajetória. Eu trabalhei na Uzi Minas também durante 6 anos. Sou engenheiro de produção por formação. Fazia faculdade à noite. Trabalhava de turno fixo, famoso 0 hora, no último dia ali, 23/7 todo dia, com a folga ali de 2 dias. Então, a rotina era, trabalhava 23/7, chegava em casa, tomava um banho, punha os negócios no porta-malas do carro, ia vender durante o dia ali, e depois, à noite, ia para a faculdade, sempre perdi o último horário, e tinha aquela zoação da galera ali, 0 hora, tá saindo. Então, assim, acho que a gente tem que ser grato por tudo isso. E foi assim durante um ano. O início foi vendendo réplica, produto Xing Ling, comprou porque quis. E é interessante, eu gosto de contar isso, vou falar até olhando aqui para a câmera para enfatizar muito. Seja muito transparente em tudo que você faça. Jogue limpo, aberto, real. Transparência é tudo. Porque na época eu não vendia produto original, não vendia e falava para todo mundo que não era. Comprava quem realmente queria. E é interessante que a gente passou por essa fase. Hoje a gente vende a Lacoste, vou citar uma marca que a gente já vendeu as piratarias no passado, a gente vendia por R$50 e hoje a gente tem a Polo da Lacoste lá por 600, 700, mais de 10 vezes mais. E o incrível disso, o mesmo cliente que pagava 50 paga 600 hoje. Olha. Por quê? Ele acreditou. É 50, não é original, beleza. É 600 porque é original. Entendi. Então, assim, aí volta naquilo. E a criação, e a transparência, e o olho no olho sempre teve. A pessoa acreditou naquilo ali. Então, por muito tempo foi isso. E eu vi que eu tinha que mudar, porque não tinha como fazer uma propaganda e tudo. Na hora que falava o preço, mas não é original e tudo. E isso foi mudando um pouco. Mas durante um ano foi desse jeito, trabalhando com esses produtos. Foi até que onde eu resolvi sair da Uzi Minas, na época. E peguei meu acerto, ao contrário da Poli, eu tive esse privilégio de conseguir esse acerto e comecei o meu negócio. E começou lá na sala da casa da minha avó, bem simples, focado sempre em atendimento. Hoje a gente fala tanto em propósito, em atendimento, desde quando a gente vendia roupa na sala da casa da minha avó, quem é cliente aí das antigas sabe. A minha avó fazia suco de pozinho, na jarra deixava lá e eu servia. E aquilo multiplicava. Valete, serve um suquinho. Então, assim, não está em jogo a ostentação, não está em jogo a marca, cara. Existe algo ali por trás da essência. Então, ficou assim por um tempo e ficou na sala, depois foi para metade da garagem, depois tomou a garagem toda. Com 2 anos, a gente abriu, com 4 anos disso tudo, a gente abriu a nossa primeira filial, que foi a loja do Ideal de adulto. 2 anos depois, iniciamos nosso projeto do infantil, lá no Ideal também. Depois expandimos para o Horto com o infantil, com mais 2 ou 3 anos ali de existência da loja de infantil. E, recentemente, há 2 anos e meio atrás, a gente abriu a nossa 5ª loja, que foi a do Horto. Contei aqui a trajetória e já atualizando sobre a quantidade de loja. E, recentemente, a gente tomou uma decisão de fechar a loja de adulto do Bom Retiro, que foi onde começou, tem toda a história ali, que foi um desafio para mim. Desde quando abriu a loja do Horto, há 2 anos e meio atrás, a ideia era abrir do Horto para fechar o Bom Retiro, que o lugar já não estava coerente com o nosso propósito de trabalho de hoje. Mas tinha toda aquela vaidade, aquele ego, aquilo ali, e também o reconhecimento, uma gratidão. Não queria, mas não pode ter ego, não pode ter vaidade no seu negócio, tem que ser dinheiro. Empresa boa é aquela que dá lucro. Não faça algo diferente disso. E a Poli já falava isso há mais tempo.
Mas vai falar para um empreendedor que ele não pode, que ele não deve, cara, ele fica doido, né? Então, assim, foi onde a gente tomou essa decisão por saída de algumas pessoas e a gente achou por bem e até mesmo para nossa mente, saúde mesmo, tomar essa decisão. Inclusive, o sucesso do empreendedor está em também saber falar não, né? Eu costumo falar assim, e muito provavelmente vocês também passam por isso. Eu e Dani, a gente recebe convites dos mais diferentes que vocês imaginarem. Ana, vem ser sócio na nossa pizzaria, vem ser sócio e tal, que não sei o quê. Por muito tempo, eu errei, eu tinha muita dificuldade de falar não. Eu achava que, não, mas nós vamos perder isso. Eles estão convidando a gente, vamos e tal, que não sei o quê. E uma coisa que eu aprendi com você, André, eu nunca tive a oportunidade de te falar, justamente naquele momento que eu estava precisando aprender a falar não, o André foi um dos que me ensinou, Poli, sem saber. Que isso. Porque teve uma época que eu achei até que você estava com raiva de mim, porque tudo que eu convidava o André, Ana, eu não posso. Ou por questão de família, ou por questão de outro compromisso. Agora eu vou lembrar. Mas principalmente por questão de família. Ronan, tô com um compromisso, assumi um compromisso de levar toda terça-feira, eu levo meus meninos em tal lugar, que não sei o quê. Aí foram 5 ou 6 convites direto que eu fazia pro André, já tinha aceitado outro. Você lembra? Nem era podcast ainda, tinha um projeto que chamava Contar Pra Vocês. Isso mesmo. Quando o meu escritório era pequenininho lá em Timóteo, foi você e o Márcio lá. Isso mesmo. O Márcio de Inhapim. Márcio de Inhapim. Foi lá e tudo. E aí você atendeu a gente, contou pra gente essa história como empreendedor, você já era referência na área de atendimento pra gente. Mas houve uma época que tudo que eu tentava convidar o André, Rona, não posso. Eu falei assim, amor, o que será que eu fiz pro André, né? E tudo. Mas a gente sempre aprende, né? E estava justamente na época de eu aprender a falar não. Porque minha família sofria muito, porque às vezes, de manhã, Poli, a Dani perguntava assim, amor, o que você tem para fazer à noite? Não tenho nada. Aí chegava a hora do almoço, trombava com o André, Rona, vamos fazer tal coisa de empreendedor? Vou encontrar com um grupo de empreendedor? Vão. Aí falava, vão. Aí criava aquele climão lá em casa. E a Dani certa, não estou reclamando da Dani não, a Dani certa. Porque ela fazia toda a programação dela, falava assim, então você ensina tarefa para Mariana à noite, que aí eu vou para academia e tudo. Aí eu falava sim para um e penalizava a minha família. Então, André, nos convites que eu te fiz, que você me negou, eu aprendi demais. Bom demais. Falei assim, poxa, cara, um cara igual o André, tá super envolvido e tudo, eu tô fazendo para ele um convite bacana e ele tá sabendo falar não. Então, assim, você não foi o único, mas eu aprendi a falar não nos convites que você me negou. Principalmente pela consideração que eu acredito que você tem pela gente, então você sempre justificava, Ronan, não vou por causa de tal coisa, Ronan, não vou por causa de tal coisa. Eu falei, olha, eu tô abrindo mão de um tanto de coisa que tem valor para mim também, que é a minha família, né? E você, através dos convites que você me negou, você me ensinou um tanto de coisa, André. Nunca tinha contado isso, né? É verdade, nunca tinha. Fiquei sabendo aqui. Pois o dono tem que saber falar não, porque se deixar, a rotina de empreendedor engole a gente. Até porque a gente que é empreendedor, empreende em casal, se deixar o assunto é o tempo todo o nosso negócio. Toma café da manhã conversando sobre o negócio. Inclusive, para quem já nos acompanha há um tempo, não vai ser novidade que eu vou contar aqui, mas eu e a Dani, a gente chegou a marcar terapia de casal, Poli. Mas não porque o nosso relacionamento estava péssimo. A gente descobriu que a gente não tinha tempo para conversar como casal. A gente teve que pagar alguém para garantir que pelo menos uma vez por semana, durante 1 hora, a gente ia conversar da gente enquanto casal. Não enquanto pai da Mariana ou mãe da Mariana, não enquanto sócios, mas a gente tinha que pagar alguém para durante 1 hora por semana conversar sobre a gente enquanto casal. Olha só que doideira. Bom, contamos as histórias aqui, já até fiz um depoimento aqui que o André nem sabia. O tema de hoje, o foco é o dono. E eu realmente acredito que tudo que acontece dentro da empresa, a responsabilidade é do dono. Tanto é que é o nome do nosso podcast, o DonoCast. Por que chama o dono? Primeiro, André e Poli,
Porque eu acho injusto chamar o dono de microempresa de microempreendedor. Porque quem é micro é a empresa dele. Ele não pode ser micro. Ele não pode pensar micro. Ele não pode aceitar ser chamado de microempreendedor. Apesar, tá, gente, do nome tecnicamente estar certo. Mas dentro da Tutorianos eu falo assim, gente, se eu pudesse proibir, ninguém aqui dentro chamava o dono de micro ou pequena empresa de micro ou pequeno empresário. Porque o tamanho é o da empresa, não o dele. Não da mentalidade, não da disciplina, não do esforço. O cara tem que ser gigante, né? Concordo. E por que a gente usa a expressão o dono? Porque, para mim, o dono, a gente usa por 2 motivos. Primeiro que o dono tem que ser aquele que tem que ter disposição para fazer de tudo o que precisa para a empresa dele dar certo. Correto. Mas, em compensação também, ele tem que trabalhar para, aos poucos, a empresa dele dando liberdade para ele atuar como dono. Já vou colocando algumas coisas que eu acredito e vocês ficam à vontade para discordar aqui. A mesa é para isso, inclusive, tá? Eu não acredito naquela frase assim que o dono tem que trabalhar para sair do operacional. O dono tem, sim, que marcar presença no operacional. A empresa não pode depender totalmente dele no operacional. Mas tá ali junto, vai falar que você não vende, André? Tempo inteiro. Tempo inteiro. Não é? Vai falar, Poli, que se a faxineira lá da AG não faltar, adivinha quem que vai fazer a faxina lá para a loja estar limpa para quando eu chegar como cliente? Verdade. Não é? Ué. Teve uma vez, na época do Covid, na verdade tinha acabado o Covid, tinha liberado para a gente voltar a fazer atendimento presencial e tudo. Aí passou um tempo, foi final de 2021 para começo de 2022, então estava passando aquela onda de bloqueio, estava abrindo tudo novamente. Eu tinha marcado, eu ia ter uns 6 atendimentos lá no nosso escritório. A faxineira, um dia antes, me manda mensagem, Ronan, tô tossindo muito, acho que não é Covid e tal. Eu falei, fique em casa. Aí adivinha quem chegou 1 hora antes lá para limpar o banheiro? Eu, velho. Claro. Então o dono tem que ter essa disposição, né? Eu já errei, André e Poli, delegando coisas que não era para o dono delegar, porque tem coisas que é só para o dono fazer, mas também já errei demorando muito para delegar coisas que era para eu já ter delegado. Então agora nós vamos falar sobre o dono. E aí, André, no preparativo aqui para esse podcast, você me mandou um áudio, inclusive hoje, que eu queria começar por ali. O dono também é gente. E aí, o André, eu quero resgatar esse áudio, que do mesmo jeito que a gente fala que não tem um CNPJ que vale uma família, tem aquela célebre frase que não tem CNPJ forte com CPF fraco. Correto. Aí, André, talvez começando do final para depois a gente voltar. Você falou do dono estar bem com ele mesmo enquanto pessoa, dele estar em paz, dele ter a espiritualidade dele bem trabalhada. Vamos começar por aí, André, porque eu acho que é a base de tudo. Você não consegue estar bem na empresa se você não estiver bem na sua vida pessoal, se você não estiver bem até com você mesmo. Bora falar disso, André? Por que você me mandou aquele áudio, André? Fala mais sobre aquele áudio. Porque a gente discutindo ali, falando assim, discutindo o tema e tudo, eu acho, não, eu tenho certeza que para um negócio dar certo, começa com o dono. Tanto que tem a parte negativa e a parte positiva disso. Mas antes da gente falar aqui, queria falar que assim, a Poli me ensinou muito isso, tá? Porque existe o empreendedor ali e existe a Poli. Existe o André e existe a Poliana, que veio externo com várias ideias, tanto que a AG é o que é hoje por causa dela, tá? É por causa dela. É por isso que eu falei de você começar com ela, cara, ela é a cabeça. Hoje tudo funciona por causa dela. Eu que dou as caras e tudo, ela é bastidor, mas um bastidor que assim, sem ela não seria possível estar aqui contando essa história hoje, tá? Então, voltando pro dono, por que eu acredito nisso? Eu vou até iniciar com um exemplo. Sabe quando você entra num lugar, num hotel, por exemplo, ou num restaurante, que é um lugar de diversão, e você entra e vê aquele negócio todo bagunçado, não tá legal, funcionário gritando, ambiente sujo, enfim, não é um padrão que você buscou. E às vezes você conhece o dono e você fala assim, cara, mas não tinha como ser diferente. Olha quem é o dono. E ao contrário, todos os lugares
de ótima experiência, lugar com avaliação positiva, lugar incrível, é gerido por pessoas incríveis. Não tem como ser diferente. Quando a gente, a gente vai no Tauá muito. Cara, a gente já foi lá 30 e poucas vezes. Já levou a equipe toda, já. A equipe, já fomos, enfim. Mas vou citar, é um lugar que a gente é literalmente apaixonado e se sente em casa. Ouve a história do dono. É aquilo ali, a cara dele. Então, assim, antes de entrar, de montar um negócio, quais são os seus valores? Quais são os seus propósitos? Quem é a pessoa? Vou falar de mim. Quem é o André? Eu tenho que montar algo que faz sentido para mim. E depois a gente vai falar também do quanto que é importante trazer pessoas. Só que primeiro você tem que ser a cara do seu negócio fazer sentido também para você. Então, quando a gente se fortalece na parte espiritual, física, hoje se fala tanto de comer bem, fazer uma atividade física, cuidar do corpo, da mente. Não vejo isso desnecessário. Eu vejo como totalmente obrigação de você fazer isso. E a gente está vendo muita, vou citar até a palavra empreendedorismo, indo para o lado do dinheiro. Eu não vou nem citar nome de negócios, mas hoje tem negócio que promete se acordar com R$100 na conta e dormir com 1 milhão. Cara, não tem como. Então, assim, a construção do negócio vem através dos seus valores. Então, acredito, e outra, nós como dono tem que ser inspiração para o time. Aí, ser inspiração para o time, para os clientes e assim sucessivamente. E quando se trata de resultado, não tem como ter resultado, que para mim primordial é a parte espiritual. Não tem como, cara. E assim, quando você vê uma pessoa desestabilizada, vou usar essa expressão, não existe ali a parte espiritual. Você participar de uma religião, você ter uma fé enorme, você iniciar um dia fazendo uma oração, colocando aquilo assim para fora, o que você almeja para o dia de hoje, aquilo ali é fundamental. E não adianta você fazer porque está na moda, porque aquilo é um propósito, não. Tem que ser de coração. Mas, André, inclusive, a gente vê que tem uma frase que fala assim: em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Não tem jeito de separar pessoal de profissional. Eu e a Dani somos casados, graças a Deus, um bom relacionamento, um relacionamento maduro, mas todo casamento tem fase. Claro. Altos e baixos. Cara, é muito nítido. Quando eu e Dani, o nosso relacionamento lá no casamento não tá 100%, velho, o impacto que tem na empresa. Como é que você chega com a cabeça para tomar a decisão se em casa não tá bem? Eu não vou nem falar de relacionamento. Um filho gripado, o tanto que desestabiliza a gente nas tomadas de decisão e tal. E por muito tempo, eu negligenciei a questão de sono, cara. E eu tive que fazer um trabalho muito grande comigo para mudar meus hábitos de sono. Eu achava que era normal dormir meia-noite, acordar 5 horas da manhã, dormindo só 4, 5 horas por noite. Depois que eu investi na melhoria da minha qualidade do sono, no outro dia a disposição, a capacidade de tomar decisões, o humor. É diferente. Você chamou atenção aí para alimentação, que eu também super concordo. E aí, só completando isso que você está falando, geralmente, os empreendedores, os donos e donas de empresa, negligenciam muito o sono. E é impressionante o tanto que ele impacta na sua qualidade enquanto dono de empresa no outro dia. O humor, cara, muda muito. Muda muito. Então, você falou da alimentação, chamou atenção brilhantemente para a espiritualidade. E aí eu estou completando, estou concordando com tudo, estou completando. Cuide do seu sono. Não tem como você ser produtivo se você não dormir bem. Uma noite mal dormida... Por quê, Bole? É porque antigamente, né, há um certo tempo, a gente tinha esse hábito de dormir muito tarde. Por quê? Por causa dos sims que o André dizia. Quem me ensinou a falar não foi ela, viu, Ana? A Dani também me ensinou. O fulano chegava, quero que você vá na reunião, coquetel tal, não sei o que tal, não sei o que. E aí, com isso, a gente tinha uma rotina de chegar em casa, principalmente o André, muito tarde. E aí, você chega em casa, aí você quer ter um momento com seu filho, você quer curtir e tal. E aí, o que estava acontecendo? A gente estava indo dormir meia-noite. E eu acordava 5 horas da manhã para ir na academia. Porque eu, há bastante tempo, eu já tenho esse hábito de cuidar de mim, sabe?
E aí eu acordava 5 horas da manhã para ir pra academia, eu tava ficando assim, detonada, fadigada. Eu realmente já estava numa fase que eu estava me arrastando. E aí eu faço acompanhamento com o nutrólogo e tal. Eu lembro que um dia eu fui na médica e a médica falou assim comigo: Poliana, você pode tratar toda a sua casa, a construção, mas se você não tratar a base, que é o sono, que é a alimentação, a sua casa ela vai desmoronar. E aí ela falou isso comigo, eu cheguei em casa, falei assim, a partir de hoje, 9 horas da noite, tá todo mundo na cama. E eu dei ultimato mesmo, falei, André, você vai ter que aprender a falar não. Porque assim, são questões de... É questão de prioridade. Beleza, o empreendedorismo, ele é importante, o social, ele é importante, óbvio, a gente não pode ser hipócrita, porque tem questão de network e mais um monte de fatores. Mas você também tem que ver que o seu cuidado, a sua família, é muito mais importante que isso. É lógico que assim, cada um tem as suas prioridades na vida. A nossa prioridade é a nossa família, é o nosso casamento, é a nossa saúde. Então, eu cheguei nesse dia e falei, André, a partir de hoje, 9 horas da noite, a gente tem que estar dormindo, vamos rever um pouco de compromisso durante a semana. E aí, desde então, a gente tem negado alguns compromissos durante a semana, justamente por causa disso, para a gente poder dormir cedo, estar à noite com os nossos filhos. O André, por exemplo, ele fazia academia à noite. E aí, por causa de compromisso, direto, ele não ia na academia. Eu falei, André, reveja seu horário de academia e comece na academia de manhã, para você se priorizar e priorizar a saúde em primeiro lugar. E aí, desde então, ele só faz academia de manhã e a primeira coisa que ele faz é isso, entendeu? E aí, a gente se organizou e começamos... É lógico que a gente tem as exceções, né? Às vezes você fica um pouquinho mais largado e tal, mas hoje a gente prioriza dormir no máximo 9, 9h30, já tá dormindo, pra gente poder descansar mais, ter aquele momento. Às vezes é um final de semana, os meninos dormem, é aquele momento que os meninos dormem, que a gente vai ter o nosso momento de casal, entendeu? Então, a gente criou essa rotina em casa, criamos essa rotina com os meninos, e eles já sabem, ó, às vezes a gente sai tarde, aí os meninos chegam, mãe, mas vai dar tempo de ver um filme? Porque a gente já tem um ato de todo dia à noite, assim, a gente tem que sentar em frente à televisão, nem que seja 5 minutos pra gente poder ter aquele momento em família. Então, os meninos, quando sabem que tá mais tarde, eles já perguntam, a gente vai poder sentar e tal? E foi o que a gente colocou como prioridade. E desde então, eu fiquei uma pessoa mais disposta, eu consegui ter um sono de maior tempo, né? Porque se eu continuasse naquele ritmo, uma hora ia pifar e aí, lá na frente, a gente vai ter que pagar a conta. Ô, Poli, você está falando de uma coisa, assim, é claro que toda empresa tem as fases dela. Eu costumo falar assim, tem gente que chega lá, André, na Tutorianos, fala assim, Ronan, eu abri minha empresa, eu estou preso no operacional, eu faço de tudo. Eu falei, é mesmo? E tem quanto tempo que você abriu sua empresa? Já tem 14 meses. Eu falei, cara, calma, tu tem fase, né? No começo, o que eu costumo falar? Nos primeiros 2 ou 3 anos, é o dono ou a dona da empresa cobrando escanteio e correndo para cabecear mesmo. Só que a sua empresa tem que te dar condição de você ir comprando seu tempo de volta. O que é isso? Você começa a trabalhar para daqui a pouco ter a condição de colocar um vendedor, daqui a pouco ter condição de colocar uma faxineira, daqui a pouco ter condição de colocar uma secretária, que é o meu caso, que não sei o quê, para ir comprando seu tempo de volta. Então, isso que a gente está falando aqui, pessoal, é porque tanto eu quanto o André e a Poli já tem uma jornada, mas no começo nem era permitido fazer essa escolha, né, Poli? Não tinha essa opção fazer essa escolha. A gente já trabalhou muito até 11 horas da noite. Eu tinha uma época que eu trabalhava no hospital, eu saía do hospital, época de Dia dos Namorados, Natal, essas coisas, e ia trabalhar na loja. Então, assim, isso, como você falou, a gente já tem muitos anos de empresa, isso é uma construção, não adianta você achar que você já vai começar com uma mansão, não, que você vai construir numa casinha pequenininha e ali, à medida que você vai tendo condições, que você vai conseguindo formar equipe, que aí você vai conseguir ter esse tempo para você. Isso mesmo. E aí, mais uma outra palavra aí que eu vou colocar aqui é também a palavra decisão. Porque muitas vezes as pessoas vão protelando. Não, ano que vem eu começo a ir para academia, ano que vem eu começo a ficar mais tempo em casa, ano que vem minha família vai ser prioridade. É impressionante. Depois que eu decidi
que eu ia começar a trabalhar todo dia às 10 da manhã, como é que eu consegui, André, encaixar? Eu não deixei de fazer nada, Poli. Até hoje eu não entendo como é que eu consegui encaixar tudo que eu já fazia antes, de 10 às 18 até às 19 horas. Eu falei assim, gente, eu não deixei de fazer nada, mas eu decidi que eu ia organizar a minha rotina. E aí, depois que eu decidi que eu não ia abrir mão de ir para academia 5h30 da manhã, que eu decidi que eu ia tomar café tranquilo, a minha filha, eu posso contar aqui, que aqui é empreendedorismo real, com 4 anos e meio, hoje ela está com 6 anos e meio, ou seja, 2 anos atrás, a gente infelizmente precisou passar por isso para tomar essa decisão. Mas ela estava com 4 anos e meio, a gente assistindo um teatro infantil, ela assim, na minha frente assim, na hora que ela virou para comentar alguma coisa comigo, a boquinha dela sangrando. Ela já estava ficando tão ansiosa que ela estava mordendo a própria boca. Mas por quê? Acordava assim, André, vamos filha, tá na hora, o papai tá atrasado. Filha, não enrola para almoçar, porque o papai tem compromisso que não sei o quê. A gente estava passando a nossa ansiedade, a nossa rotina maluca para nossa filha de 4 anos e meio, cara. Imagina quando ela tiver uns 20 anos. Entendeu? Falamos assim, não dá. Olha o que nós estamos fazendo com a nossa filha. E eu costumo falar que filho costuma mudar só uma coisa na nossa vida. Tudo. O horário de dormir, o horário de acordar, o dia... A gente vai falar disso assim. É lógico que tem dia que você fala assim, eu costumo falar que é assim, se você empreende pelo menos uma vez por mês, você não pensa em desistir, você está empreendendo errado. Verdade. Ou você está apaixonado demais pelo seu negócio e não está vendo alguma coisa de errado, tem alguma coisa errada. Mas naquele dia você fala assim, tá doido? Tem uns meninos aí que dependem de mim, que não sei o quê, já vim até aqui, não, bora e tal. Então, filho, é uma grande motivação também, principalmente naqueles dias mais difíceis. Verdade. Né? Então, decisão. Você que está nos assistindo aí, cara, não vai ter uma hora certa. Não vai ter uma hora que vai falar assim, agora chegou a hora. É você que define essa hora. Do que você aceita e do que você não aceita. De que tipo de vida que você vai querer ter ou que você não vai querer ter. Então, bota um prazo. Eu vou viver assim até tal data, mas a partir de tal data, vou mudar. Concordo. Isso tem que ter uma meta, né? Tem que ter uma meta. Se você não tiver uma meta, você não chega em lugar nenhum. Você não E sabe fica protelando, né? E aí é muito importante esse negócio de estilo de vida, qualidade de vida e tudo. André, você que provocou para esse tema, né? Uhum. Gente, eu confesso que quando eu pensei no André, eu ia falar assim aqui sobre atendimento ao cliente, venda e tudo, porque eles são grande referência aqui mesmo. Mas o André virou e falou assim, não, eu quero falar da responsabilidade do dono. E aí, André, nós já falamos aqui do dono se cuidar, ter espiritualidade, cuidar do sono, tomar decisão, organizar a rotina, ter uma rotina saudável. E aí, André, o cara reclama da equipe. Já vou começar ali, na equipe, que é uma queixa assim, Ronan, funcionário nenhum para aqui, Ronan, tá difícil demais de achar gente para trabalhar aqui e tal. Qual que é a responsabilidade do dono com relação à equipe, André? Então, primeiramente, eu quero falar que a gente está, sim, falando de venda, de atendimento, porque você pode ter certeza, você que está assistindo aqui, isso tudo que a gente falou, parte espiritual, mental, saúde, alimentação, sono, tem a ver com venda, tem a ver com resultado. Só que isso, nos cursinhos que te vende, para o que o pessoal te chama, para andar de Ferrari, de viver milhões, ninguém vai falar disso, não vai te vender. Aqui, empreendedorismo real. Começa por isso aí. Então, se a gente não tiver, cara, bem com a gente mesmo, não tem como. E muitas pessoas se questionam que não gera resultado. Que a vida não anda, que ele não tem sucesso. Aí, quando você vai ver quem é a pessoa, tá tudo errado. Voltando naquela frase do casamento, se a pessoa tiver consciência do que ela está fazendo ao casar, ela está fazendo a melhor escolha da vida dela. Não, eu, por exemplo, não é que eu não conheço, mas
Maioria das pessoas de sucesso preza por família. Agora, se é casado, se tem filho, já vai para um outro patamar que se a gente discutir aqui é até polêmico. Mas preza por família, preza por estar junto e a maioria tem família construída. Tem filhos, valoriza, esposa ou esposo está junto no negócio, que quando a gente falou dos problemas que todo relacionamento tem, a partir do momento que a gente está junto, a Poli já até falou isso, o quanto que a gente tem maturidade para entender, nó, cara, vem do mesmo lugar. Nó, é desafiador, não, a gente tem que estar junto. Ela mostrou isso várias vezes. Então, indiretamente, a gente está falando de venda e da melhor forma possível, que é desta forma. Então, voltando... Aliás, André, quem tem que ser o melhor vendedor de qualquer empresa? O dono. Sabia? Não foi combinado, tá, gente? O dono. Cara, o dono vende na fila do pão, né não? Isso mesmo. E a gente multiplicar isso, existe o desafio, já entrando na parte da reclamação ali, de falta de mão de obra, de falta... Cara, eu desconheço a época que tinha sobrando profissional qualificado. Às vezes estava sobrando pessoas, mais gente interessada, isso aí é um outro assunto. Mas, ó, se você está em busca da pessoa pronta para o seu negócio, eu quero te falar, sem desanimar, sendo bem realista, essa pessoa não existe. Contrate pessoas e treine habilidades. Essa é a frase que a gente vai falar aqui. A partir do momento que você traz uma pessoa que faz sentido para você e para o seu negócio, treinar vai dar certo. Por quê? Você ensina a pessoa a vender, a passar cartão, a vender roupa, carro, microfone, o que quiser. Agora, só que você não vai ensinar a pessoa que ela não pode maltratar o próximo, que ela tem que ter... Ela não pode roubar um dinheiro do caixa. Cara, isso aí é berço. Se ela não aprendeu com pai e mãe, não estou aqui também desmerecendo quem surgiu do nada, até mesmo do lixo, como já diz a história do Geraldo Rufino, o cara cresceu na vida. São poucos. Tanto que ele é exemplo por causa disso. A minoria fica ali reclamando. Ah, que eu sou pobre, que eu sou da classe tal. Cara, não é. Você tem ali o seu valor. Então, a partir do momento que você busca a pessoa, você ensina ela. Ah, mas eu vou treinar, ele vai sair. Eu vou passar as informações, ele vai virar meu concorrente. Cara, que vire. Se você não se orgulhar disso, a nossa equipe, todas as pessoas que trabalham conosco, sabe, faturamento da empresa, valor de aluguel, valor de imposto. E isso é raro hoje em dia. Você que está aí prestando consultoria, o que eu estou falando aqui, para muitos, às vezes, vai ser assim, cara, eu não faço isso. Ô André, mas eu quero voltar aqui porque é uma realidade. E aí eu quero voltar ali do básico. Por quê? Cara, por incrível que pareça, muitos donos e donas de empresa, ele não sabe quanto a empresa fatura. Olha só. Isso é uma outra coisa de decisão também, sabe? Eu sei, depois que a Poli veio pro negócio, sabe? Então. Ela olhou para mim desse jeito, né? Olha mas, só. Às vezes está no ponto que aquilo que você falou. Tem gente que tem dificuldade de delegar, mas talvez tem gente que delega tanto a ponto de não saber o que está acontecendo dentro da empresa. Não, eu atendi outro dia uma confeiteira que eu falei assim, tá, mas quanto que a sua empresa fatura ela? Você acredita que eu não sei? Porque às vezes são até crenças também. Eles começam... o meu irmão mora na Nova Zelândia, que aí lá tem um outro padrão de qualidade de vida e tal. Ele falou assim, gente, a gente acostuma até com coisa ruim. A gente passa a achar que é normal aquilo que é ruim. Verdade. Ele vem para cá para passar 10, 15 dias aqui com a gente e tudo. Ele fala assim, eu acho incrível vocês não considerarem um absurdo essa 381 que você está indo num sentido... A 2 metros de você, passa um caminhão de não sei quantas toneladas e vocês acharam isso normal. Tem uma estrada... Não dá 2 metros, não. Às vezes não dá nem 2 metros, às vezes dá até menos. Que a gente acostuma até com coisa ruim. E aí, a gente começa a achar normal aquilo. Igual, voltando de casamento. Eu também sou abençoado com o meu casamento, assim. Minha vida mudou para muito melhor. Depois que eu casei com a Dani e tudo, eu costumo falar que a Tutorianos foi o segundo melhor negócio que eu fiz na vida. O primeiro foi ter casado com a Dani. Hoje também não tenho dúvida. Se alguém quiser resgatar aí, eu já falei isso aqui nesse podcast, nas minhas redes sociais, 70% do sucesso da Tutorianos é fruto da Dani. Eu acho que é uns 90%. Viu? Então,
Entendeu? Eu também sou a cara do negócio, a Dani fica lá segurando as ondas e tudo. Mas aí as pessoas começam a empreender e acreditar que é normal. Misturar pessoa física com jurídica, abrir um negócio sem ter uma reserva, não planejar, ficar matando um leão por dia e não ter meta, o negócio é ir se virando nos 30 cada dia, e aí eles começam a achar normal isso. Começa a acreditar em frases do tipo, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles viajam, e aí eu falei, ganha um infarto aos 40 anos de idade e tudo. Começa a acreditar naquilo. Começa a acreditar que empreender é sofrer, que empreender no Brasil é muito difícil, que é isso, que é aquilo. Aí eu lembro de um grande empresário, que eu tenho até, sou suspeito para falar, que é o meu pai. Um dia, meu pai teve supermercado por 49 anos. Cresci praticamente dentro do supermercado. Aí eu falei assim, nossa, pai, tá difícil demais, é imposto disso, é imposto daquilo. Ele falou assim, tá, mas quando você foi empreender, você não sabia disso? Você já sabia que o Brasil tem uma baita de uma carga tributária, você já sabia que ia ter dificuldade disso, daquilo. Tudo que você está reclamando aí, você já sabia. Você está reclamando por quê? Olha só. Entendeu? E é uma verdade, né, André? Então, tem gente que não sabe, nem ele sabe quanto que ele fatura. Tem gente que não sabe quanto que a empresa lucra, tem gente que não trabalha com metas, tem gente que não trabalha para ter uma reserva financeira, porque acredita que isso tudo é teoria. E outra coisa que é bom a gente falar, né, Ronaldo? O quanto que é importante você trazer a responsabilidade para você. Isso. Tanto que aqui o tema é esse. Uhum. Você é o dono, tudo que acontece na sua empresa, a culpa é sua. E já indo para essa importância. E às vezes, se o dono ali de um negócio, ou você que está pretendendo montar algo, você para ali para pensar, será que se chegar o melhor funcionário, não vou nem usar a palavra vendedor, será que se chegar o melhor funcionário para o seu negócio dentro da sua empresa, será que a sua empresa e você está pronto para receber essa pessoa? A Poli trouxe muita profissionalização para o negócio. Hoje tudo lá dentro tem protocolo, planilha, formulário para preencher. A maioria, assim, do empreendedor, do cara que gera resultado, ele é o de gerar resultado, por trás é bagunçado. Uhum. Maioria. Eu quero vender, eu tirava a roupa da caixa, você chegar lá. André, eu quero essa camisa da reserva azul, eu não tinha na loja, mas sei que chegou. Eu ia lá na hora, tirava sem passar pelo sistema e nada. Hoje tem um centro de distribuição, tudo chega lá, tira, conferir a mercadoria. Agora vai dar entrada, a nota fiscal, vai colocar preço, vai dividir para as lojas, aí sim você pode vender. A Poli que trouxe isso para dentro do negócio. Uhum. Então, o que acontece? A sua empresa tem que ter padrão de operação, padrão de atendimento, regras. A sociedade, imagina um lugar sem regras. Uhum. Então, é algo que quando a gente começa, quando a gente é ali iniciante, realmente a gente não pensa nisso, você está ali para gerar resultado, bater o escanteio e cabecear, mas se você tiver condição de estar ouvindo esse podcast e colocar isso em prática, o seu negócio vai evoluir mais rápido. Com certeza. Então, ali, voltando naquela parte que tem gente reclamando de funcionário. Tá, será que está faltando funcionário ou está faltando gestor? Isso é um negócio pesado, muitos ali ficam às vezes com a pulguinha atrás da orelha ouvindo, mas é a realidade. Não tem que ter só escola de vendedor. A gente tinha um projeto atrás, você lembra? Tinha, lembro. E o projeto de dono? E o projeto de gestor? Curso para gestores. Tanto é, Cara, André, é isso. que a gente fala lá na Tutorianos que a gente não atende empresa, a gente atende os donos das empresas. Então, é interessante, a partir desse momento, dessa provocação que você fez, se o cara não entender que você tá atendendo ele, não o negócio dele, tá errado. Exatamente. Negócio, cara do dono, negócio. É ele, partiu ali. E se aquilo ali não fizer sentido, em algum momento vai ter um conflito. Qualquer pandemiazinha vai jogar no buraco. Ó, vou te falar que a nossa experiência é o seguinte, é muito comum chegar dono de empresa lá, dona de empresa, falar assim, minha equipe não tem isso, minha equipe não tem aquilo. Na hora que você vai ver, o principal problema da empresa é o dono. E o principal problema da empresa é o dono. Queria convidar a Poli para dar exemplo, meu aqui mesmo, né? Tanto que às vezes eu incomodava
os vendedores, fala aí, pode dar esse exemplo aí, que a gente está aqui de vida real. É bom a gente assumir erros, falhas, coisas que a gente melhorou. Afinal, a gente fica falando aqui, eu sou isso, que gera... Cara, peraí. Para chegar nesse ponto e ainda tem nossas falhas... Fala aí, pode. O que acontece? O André, quando eu vim para a loja, eu sempre acompanhei ele. Às vezes, ele sempre teve esse hábito de dar feedback para o funcionário. Isso a gente tem de praxe lá na loja. E não é tipo, marcar dia para dar feedback. Aconteceu, a gente dá feedback e está sempre conversando. A gente tem uma relação muito próxima com a nossa equipe. E aí, quando eu cheguei na loja, eu vi ali o André, fulano, mas você tem que vender assim, você tem que falar assado, nananana. E aí, ele queria que o funcionário reproduzisse exatamente aquilo que ele era. Fosse o André. Que fosse o André. E aí, até que eu consegui, enquanto que o funcionário não fizesse, ele ficava estressado. E ele vira, ele tem um negócio que ele vira o olho, sabe? Ele vira o olho, assim, que eu falo, quando ele depois vira com esse remedinho, olho... eu parei um pouquinho. Tomando os remedinhos para não matar quando ele vira sabe? Esse olho dele, todo mundo já sabe o que tá acontecendo ali. Então, ele ficava muito, assim, muito afoito, muito nervoso mesmo, assim, sem ser grosseiro, mas você via ali pela virada de olho dele que ele não estava satisfeito. E até que eu consegui colocar na mente dele, André, você pode ter um padrão de atendimento, você pode exigir que o cliente seja respeitado, seja bem atendido, mas você querer que o outro faça igual a você, nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque o outro não é você. Você é o André, você vende avião caindo, você é essa pessoa, é vendedor nato, é você. O outro, e isso não quer dizer que o outro vai fazer diferente, que ele não é um bom vendedor. Só que cada um faz de acordo com o seu jeito. E você precisa ter maturidade e sabedoria para entender isso. E aí, desde que ele conseguiu amadurecer essa ideia e ele mudou um pouco, a nossa equipe fluiu melhor. Porque quando o André chegava, as meninas já ficavam com medo, porque vai vir, vai chamar atenção, não sei o quê, não sei o quê. Vai falar que eu fiz assim, não era para fazer e tal. E aí, ele mudando totalmente o pensamento dele, hoje a loja é outra. As meninas, elas trabalham com liberdade. Elas vendem seguindo padrões de atendimento, seguindo as nossas regras, mas do jeito delas. Olha, isso que você está falando é tão importante. Inclusive, a gente está no episódio 036 aqui do DonoCast. Eu te convido para assistir, se você não assistiu ainda, o episódio 034, que é eu e a Dani falando como é que a gente virou franquia. E lá nesse episódio eu falei que eu sofri, André, na hora de virar franquia, porque eu ficava pensando exatamente assim. Como é que alguém lá em Curitiba vai usar minha marca, uma marca que eu prezei tanto, que a gente construiu tanto, muito investimento de credibilidade, de nome, vai atender como se fosse eu. Aí veio a Dani e falou assim, não, nós vamos definir o que é o mínimo que ele vai fazer. E você tem que aceitar, inclusive, Rona, que vai ter franqueado que vai fazer, não como você, mas melhor do que você. Então, hoje a Tutorianos, ela garante um padrão, mas o nosso franqueado tem total liberdade de usar a expertise dele dentro do nosso padrão para agregar para o cliente. E hoje eu tenho franqueado meu que é 1000 vezes melhor do que eu em diversas áreas. Hoje, inclusive, o que a gente faz? Se vocês contratassem a gente hoje, eu ia ver na nossa rede quem que é melhor do que eu para atender vocês. Então, o nível da minha consultoria hoje aumentou 1000 vezes porque eu tenho gente comigo que é 1000 vezes melhor do que eu em determinadas áreas. Mas esse desapego, essa insegurança, mas não vai fazer que nem a gente. Tá bom, mas a gente tem até que abrir a cabeça de fazer melhor. Muito dono de empresa, né, André? Acho que uma coisa que é responsabilidade dele também, a gente estava no episódio 035 aqui com o técnico Ney Franco, né? É de saber ouvir. Não é porque você é o dono que você é o dono da empresa, você não é o dono da verdade. Às vezes um funcionário vem trazendo experiência de outro lugar, ele te coloca ali e a gente tem que saber ouvir, levar em consideração, pensar assim, poxa, isso que ele está falando faz sentido, dá para melhorar. Então, o dono da empresa, ele é o dono da empresa, ele não é o dono da verdade. Isso acontece lá, né? O balde de água fria.
Eu falo que a Poli é o balde de água fria. Eu venho com aquela ideia, não sei o que, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A Poli, não, peraí, não é assim. Você já pensou nisso, nisso e nisso? Aí vou lá, murcho todinho, tem que aceitar, né? Tá certa. Uhum. E tá certa mesmo. Não é porque é a Poli, é porque ela tá certa. Não é porque é ela. Aquilo que pesa um pouquinho também, né? Por ser ela, né? Cara, eu e a Dani, a gente já passou por muita dificuldade no relacionamento e no casamento, porque até a gente entender que a gente não era os opostos, a gente era complementar. Bacana. Eu, particularmente, não acredito que os opostos dão certo, mas os complementares, sim. A Dani é muito do agir, de fazer o trem acontecer. Eu sou muito das ideias. Inclusive, eu costumo falar que eu não sou bom nem para fazer as ideias que eu mesmo dou. Aí, quando eu tinha uma ideia, André, eu ia lá contar para a Dani. Mas como ela é do fazer, ela já perguntava assim, mas como que vai fazer isso? E se acontecer isso? Aí eu voltava pé da vida lá para minha sala, falei assim, caramba, isso tudo que eu vou contar para a Dani, ela pá, dar aquela lapada. Até o dia que eu entendi que, graças a Deus, eu tinha a Dani para questionar o como. Porque eu era de dar ideia e ir fazendo. Ela não, ela pensava no como, pensava no plano B, que não sei o que e tudo. Aí depois, tanto a nossa sociedade quanto o nosso casamento passou a melhorar demais, porque a gente tem perfis complementares e a gente sabe. Aí quando eu vou contar uma ideia para ela, ela faz aquelas perguntas, eu geralmente também respeito a opinião dela, porque ela já pensa na execução, que eu não tenho essa capacidade tanta de pensar. Bacana. É isso que eu ia falar, justamente, eu acho que uma das palavras-chave é o respeito. É você entender que você tá ali, você é bom em uma coisa, a outra pessoa é boa em outra, e você ouvir, saber ouvir e respeitar também. Porque igual você falou, você chegava e dava todo empolgado com a ideia, aí ela vinha e te dava aquele balde de água fria. Não, Ronan, não. Se você não respeitasse, qual que seria a função dela ali? Qual que seria o papel dela ali? Porque todos os pensamentos dela, você também estava, tipo, desrespeitando. Então, assim, hoje, a gente, em especial, a gente tem essa relação de respeito mútuo, sabe? Não tem esse negócio assim, o André toma uma decisão por conta dele e tal. Não, peraí. Ele até, eu falo que tem hora que ele coloca a culpa toda em mim, né? Tudo é a olhar com a Poli. Aí, se é não, é a Poli, não sei o quê. Mas é assim, você teve uma ideia? Peraí. A empresa não é só sua. Traz a pessoa para o negócio, reflita junto com ela se aquilo realmente é viável. E se vocês chegarem ali num comum e ver que não é bom, respeita. Uma vez, até voltando para essa questão do funcionário aí, né, e tudo, que eu costumo falar, a gente ajuda as empresas, a gente tem um módulo lá que chama Menos Patrão e Mais Padrão, que é o foco em melhorar processos internos. Porque tem loja, tem empresas que você chega, dependendo do tipo de vendedor, é um atendimento totalmente diferente e tal, não tem um mínimo de padrão também. Concordo que tem que ter a liberdade, mas dentro de padrões ali, de princípios e valores e tal. Aí, às vezes o dono vem falar assim, não, então deixa eu te contar como é que acontece. Aí eu falo assim, não, eu quero conversar com quem está lá no operacional executando essa atividade. Porque a gente costuma falar que existem dois tipos de empresa. A cabeça do dono e a real. Então, quando a gente vai implantar e melhorar processos dentro da empresa, a gente conversa com quem executa. E aí é muito comum, na hora que eu vou propor as melhorias para o dono ou para a dona da empresa, o funcionário vira e fala assim, não acredito. Tem 2 anos que eu estou falando com ele isso, agora só porque eu sei que está falando, aí ele vai acatar. Ele vai acatar e vai fazer. Identifica, pô. Mas isso fala, que às vezes tem que ter um de fora para falar, né? Tem. É incrível. Isso também é questão do funcionário. Eu acho que é muito bacana. É que a gente falou a questão da liberdade do funcionário, mas a gente dá liberdade, óbvio, com o padrão de atendimento e a gente exige que o padrão seja seguido, que as regras da empresa sejam seguidas. Mas eu acho muito interessante também, e eu acho de extrema importância, você chamar a sua equipe para poder participar do negócio junto com a gente. Lá na loja, todas as decisões que a gente toma, desde abrir loja, fechar loja, comprar mercadoria,
tudo a gente participa, a nossa equipe. Sabe por quê? Porque a gente não está na loja full time. Uhum. Eles estão. Eles, às vezes, conhecem muito mais do cliente do que a gente mesmo. Eles estão ali no dia a dia. Então, assim, todas as decisões mais importantes que a gente vai tomar, e não só as mais importantes, igual questão de compra de mercadoria e tudo, todas a nossa equipe ela é convocada para a gente tomar decisão junto. Mas lembrando, né? Tipo, o dono tem que entender que ele que é o dono. Ele é o dono da caneta. Quem vai dar o veredito final vai ser ele. Isso. Mas igual a Polly falou, a gente coloca, cara, dessa vez de fechar a loja, a gente conversou com a galera lá, de abrir a loja no Horto, onde abrir, quando abrir, projeto, a gente compartilha tudo. E voltando 2 pontos atrás, sobre aquilo que eu falei da gente ser muito aberto com resultados lá, com quanto que ganha, quanto que fatura, margem de lucro. Aí tem gente que vai pro lado, mas eu vou saber, ele vai saber quanto que eu ganho, ele vai crescer o olho no meu negócio, eu não posso comprar um carro que... Cara, não, peraí. Se você não puder confiar ali na equipe, nas pessoas que estão junto e ser inspiração para elas, tem algo de errado. E indo para o lado que a Polly acabou de falar ali, da importância de você ouvir. Às vezes, você vai chegar para um colaborador e pedir uma opinião e você vai ouvir coisas surpreendentes. Sim. E às vezes a pessoa é tão arrogante, se acha tanto. Não, é assim e pronto. Não deve ser assim. Você deve ouvir pessoas. E você, sendo o dono da caneta, tudo que acontece na sua empresa é culpa sua. E vou além, até mesmo na rotina. Se um funcionário chega atrasado, a culpa é sua. Se ele fica 2 horas do almoço e tem que fazer 1 hora, a culpa é sua. Se ele não vai trabalhar com a roupa adequada, não dá o atendimento adequado, a culpa é do dono. E hoje em dia a gente, o pessoal não quer nada. Cara, não quer, peraí. Será que não quer mesmo? Você explicou para ele se aquilo ali é um jogo de futebol, basquete ou tênis? Não. Cara, treinamento. Treinamento. Há quando? O tempo todo, toda hora. Uhum. Tem aquele videozinho que o Cortella faz dos Rolling Stones, que uma banda de décadas vai fazer uma turnê e ensaia para fazer a turnê. Aí você vai pensar, cara, Rolling Stones ensaiar? Os caras é fera. Uhum. Eles são fera porque ensaiam. Isso aí. Aquele espetáculo que acontece é porque eles ensaiam. No nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso negócio, é treinamento constante. Viu que está errado, vai lá e corrige. Mas para você ver que está errado e para corrigir, existe o antes. Você treinou, capacitou? Na AG, que eu considero um negócio pequeno, a pessoa entra lá, fica 15 dias sem fazer nada. Só treinando. Só treinando e observando. A gente faz tipo, quando eu trabalhei nos Minas, eu fiz um projeto lá dentro, um treinamento que chamava Os Minas Nossa Empresa. Se tem um negócio que eu aprendi dentro dos Minas é pontualidade, compromisso, padrão de operação, regra. Eu passei em todos os setores dos Minas para conhecer onde estou trabalhando. E no seu negócio, você conta a história da sua empresa para o seu funcionário? Nossa. É a primeira coisa. Cara, você falou um negócio aí bacana demais, te interrompendo, André, que lá na Tutorianos a gente tem o Manual da Cultura da Tutorianos. Antes de contratar a pessoa, na entrevista eu falo assim, aqui a gente tem 12 princípios. Deixa eu te contar. Eu e Dani somos casados. Eu e Dani temos filha. Então, você vai ver aqui, direto eu e Dani a gente discutindo. A gente discute na frente de você, sim. E tudo aqui é empreendedorismo real. Identifica, pô. A gente discute, sim. Tem hora que o pau quebra, mas sem perder o respeito e tudo. Se a minha filha passar mal, você não tenha dúvida que eu vou desmarcar cliente, porque a saúde da minha filha é prioridade, que não sei o quê. Aí a gente vai falando tudo. Tudo. No final, eu pergunto assim, depois que eu te contei isso tudo, como é que é aqui? Você ainda tem vontade de trabalhar aqui? Você se identifica com isso aqui? Porque até agora, para cliente, André, a gente conta isso, porque o nosso pacote mais completo dura em média de 5 a 6 meses de consultoria. Uhum. Eu coloco o nosso manual de cultura para o cliente, porque ele tem que entender. E aí as pessoas viram e falam assim, não, mas você não tem receio de contar para o seu cliente que se sua filha passar mal, você vai desmarcar a reunião com ele? Eu falei assim, não,
Porque eu quero atrair clientes que, se eu precisar de desmarcar, eu não vou... Claro que eu não vou ficar desmarcando à toa. Não é uma gripezinha, não é um trem, né? Mas se eu precisar de desmarcar, ao invés de ficar chateado, vai passar a me admirar mais. Entende? Lembra dos não que eu falei? Os não. E olha o tanto que eu aprendi. Entendeu? Então, a gente tem que educar tanto o cliente, quanto educar também as pessoas que trabalham com a gente. E quando eu falo educar, tá dentro da nossa cultura. Tá dentro da nossa cultura. Isso aí é fundamental, bacana demais isso. Não, isso aí é um negócio, né, Ronaldo? Falando de cultura, a gente tá falando de padrão, mas por que você faz essa pergunta e lê isso na entrevista? Porque você fez. Existe isso dentro da sua empresa. Aí na nossa empresa lá tem descrição de atividade, o que cada um fez. Tem diário de bordo, o que, quando, como fazer. Então, assim, a gente entrega a ferramenta. Agora, tem gente que não, o vendedor não tá batendo meta. Cara, você nem meta tá fazendo, qual que é a meta? Nem um telefone bom ele tem, nem um sinal de internet bom ele tem, nem condição de trabalho ele tem. Como que vai bater meta? Então, isso daí, quando a gente fala de empresa organizada, empresa profissional, independente do tamanho da sua empresa, se veja como empresa, como um negócio, independente de quantidade de funcionário. Eu iniciei meu negócio só eu, comprando, vendendo, recebendo e tudo. Isso Talvez, é assim André, mesmo. E a sua formação em engenharia de produção te ajuda muito nisso, né? Porque você teve uma formação que foca em processos e tudo. Só referendando o que você está falando, a gente virou franquia em 2020. Eu costumo dizer que toda empresa devia se preparar para virar franquia, mesmo que não queira virar. Porque exige uma baita de uma organização interna, padrão de tudo e tal. Concordo. Que só de você preparar para virar franquia, mesmo que você não queira, sua empresa vai ganhar demais. Então, o que acontece? A partir do momento que você se vê como profissional, a gente fez Eu fiz uma imersão primeiro, depois a Poli fez, que foi o lojista profissional. Foi um negócio que foi um divisor de águas da minha vida. E sabe aquele negócio que é o beabá? É isso que a gente está conversando. A gente não falou nada aqui que o ouvinte não saiba. Tudo ele sabe, mas lembra que você falou? E eu falei com a Poli aqui, parece que o outro tem que falar para você entender. Então, assim, a gente fez isso e uma coisa que ficou muito evidente para mim foi os 3 quadrinhos mais famosos que existe, que toda empresa, normalmente empresa grande tem. Você chega em banco, você chega na Tutoriano, você chega visão, missão e valores. Aquilo ali não adianta nada ser escrito numa placa lá de ouro bordado de diamante, com palavra que ninguém entende, com nada a ver, outro que fez. Eu tenho certeza que tem gente que te contrata para fazer visão, missão e valor da empresa deles. Cara, não, peraí, quem tem que ver você. Eu vou te dar um norte. Isso. Quem é? O que você quer fazer? Onde você quer chegar? E quando? E a partir do momento que existe visão, missão e valores, eu desconheço uma empresa no planeta Terra, no universo, de sucesso que não tem visão, missão e valores. E é um negócio tão forte que aquilo tem que ser tão intenso mesmo. Qual que é a sua missão? Por que você está ali? Aquilo tem que ser tão intenso, perto até de ser até um pouco impossível de você atingir. Porque vai te motivar tanto que você só vai parar de fazer quando você atingir. Como é algo muito desafiador, você nunca vai parar. Só que você tem que escrever aquilo ali. A gente fala que a missão não tem que ser uma frasezinha para ficar pregada na parede, tem que ser algo que você queira viver. E quando você tem a sua missão declarada, e a gente está falando de equipe, por exemplo, a missão da Tutorianos é ser o apoio que você precisa e merece para alcançar o futuro que você deseja através da sua empresa. Mas respeitando a sustentabilidade do nosso negócio. Então, quando o pessoal da minha equipe entende que a nossa missão é ser o apoio que você precisa para alcançar o futuro que você merece, através da sua empresa, quando eu cedo a minha sala para alguém reunir, para um cliente meu reunir com um potencial cliente, eu estou sendo um apoio e o meu funcionário entende por que eu cedi a sala. Entendi. E é interessante, você falou ali bem claro qual que é a sua missão. Eu tenho certeza que você pergunta, você tem? Tem. Onde que tá? Tá na quadrinho, tá na gaveta. Não, costuma ser Não assim. adianta. Eu fiz uma vez, com uma outra consultoria, tá em algum lugar, peraí. Então você não tem. Verdade.
Então, você não tem. Se você não sabe, na ponta da língua... A gente pode se orgulhar disso, né, Poli? Você pode chegar na loja e perguntar. Claro que não vai falar como está escrito. Exatamente, claro. Todos os nossos funcionários sabem visão, missão e valores. Hoje a gente fez uma reunião anteontem e toda reunião a gente fica de pé, de frente para esse quadro e lê em voz alta todos os membros da equipe. Isso é de arrepiar. E a gente tá falando da AG, cara, com meia dúzia de pessoas lá. Uhum. Por isso que volta assim. Não é porque a sua empresa é micro que você tem que ser micro também, né, Isso velho? mesmo. É isso aí, cara. Isso mesmo, concordo. Isso aí. Top demais. Então, falamos do dono cuidar dele. Falamos de equipe. Falamos da importância de gestão, de fazer gestão financeira, gestão do tempo. Eu costumo falar, eu até postei nas minhas redes sociais recentemente, que gestão salva empresas e até casamento. É impressionante. E eu costumo falar, André e Poli, que o que vai levar uma empresa a ser sucesso é a disposição do dono de fazer o que tem que ser feito, não o que gosta. Porque fazer o que gosta todo mundo faz. Mas é a disposição de fazer o que tem que ser feito. Eu detesto o controle financeiro. Eu também. Detesto planilha. Não gosto de pagar uma boleta. A Dani abre as planilhas lá para mim e fala assim, amor, olha aqui essa planilha que tal. Eu vou lá na última linha. Se tá sem parênteses, deu bom. Se tá com parênteses, deu ruim. Para quem não sabe, né? Tipo uma DRE, um demonstrativo de resultado. No Excel, se tá com parênteses, é porque deu negativo, deu prejuízo. Se deu sem parênteses, é porque deu lucro. Eu vou lá. Aí... Se deu muito bom, eu viro e falo assim, agora me mostra a linha aí que fez essa diferença toda. Ou se deu muito ruim, eu falo, agora me mostra a linha aí que deu ruim. Mas aquele negócio de debruçar, ficar vendo planilha, olhando e tal. Mas não é porque eu não gosto que eu não vou fazer o controle financeiro. Isso mesmo. Não é? Então, o dono, ele tem que ter disposição para fazer o que tem que ser feito, independente se ele gosta ou não. Não é? 100%. Tá. Pessoas, cuidar dele mesmo, equipe, ter missão, fazer gestão. E aí? O que mais é responsabilidade do dono? A gente está praticamente montando um manual básico aqui de como ser dono de uma empresa. O que mais que falta, André? Para ser dono. O que mais é responsabilidade do dono? Então, depois que a gente fez isso tudo, aí vem a parte de dar sequência, que a gente falou aqui da parte ali meio que de iniciar, de como fazer o procedimento, aí vem ali, eu acho, as posturas do dia a dia. Eu citaria isso. Porque você fez tudo isso, tá? E como você está como dono no dia a dia? Exemplo, tem dono que só reúne a empresa para brigar, para falar negatividade, para reclamar, chamar na reunião só para brigar. Não tem feedback, não. Tem feedback. Tipo isso. Só feedback. Então, assim, nesse lojista profissional que a gente fez, cara, a gente viu, e tinha um lojista lá, né, Poli, que ele era assim. Ele só chegava para brigar, tanto que no final ele deu um depoimento, que ele tinha 30 anos de loja e tava falando que ele estava tendo, na verdade, um dia de lojista. Porque ele mudou. Então, a forma que você lida com o seu negócio no dia a dia é muito importante. As pessoas que estão ali, eles querem ser reconhecidos também. E às vezes, a gente, entrando em um pouquinho que você fala que a gente é referência, que a gente faz, principalmente a Poli, a gente tem lá os reconhecimentos que a gente dá. Depois eu vou passar para ela falar, que ela vai falar melhor que eu. Mas a parte de reconhecimento não tem a ver em você dar X reais, pagar a diária em hotel caro. Não é isso. Você já parou para pensar que às vezes aquela pessoa quer ouvir apenas um muito obrigado, parabéns, uma cartinha, adoçando seu dia com esse bombom pela meta? É isso. É gesto autêntico. E muitas pessoas não fazem porque falam que é caro reconhecer pessoas. Não existe isso. Experimente a ignorância. Nossa. É pior. E a partir do momento que aquela pessoa tá ali fazendo e só vem pancada. Cara, peraí, eu não quero isso mais. E tem empresas, Ronaldo, adoecendo pessoas. Tem demais. Muita empresa. Eu não vou nem citar ramo, mas assim, tem um ramo que, cara, todo mundo tá doido. Todo mundo tá tomando remédio, todo mundo tá detestado, tá louco com aquilo ali.
De tanta pressão que é. Peraí, eu não vou ser hipócrita de falar que não existe pressão no meu negócio, e claro que existe. Mas sabe aquele negócio leve, de paz? E tem sim os momentos das DR ali. Cara, vamos acertar, vamos sentar, vamos ajustar? Afinal, quando você tem um problema, a partir do momento que você enfrenta ele, ele diminui. Quando você corre do problema, ele aumenta. Ele aumenta. E negócio, dinheiro, não aceita desaforo. Cara, se o negócio começou a ficar entre parênteses, abre o olho. A última linha lá da planeta entre parênteses, Se está entre parênteses, abre o olho e age. Tem que agir. Este é o papel do dono. Então, sobre a parte ali do reconhecimento, a gente tem na nossa loja lá meta, supermeta e meta do presente. Já até adiantando sobre a importância de deixar tudo muito claro, todo mundo tem que ter meta, tá? Mas como que é essa meta? De onde que saiu? Por que é esse número? Você tem que falar isso para o funcionário. Ó, a meta esse mês é 20, que o mês passado a gente vendeu X e o crescimento é 20% baseado no mês, tal, comparado com o mesmo período, e a gente tem o objetivo de crescer 20% no ano. Tá aqui o resultado e baseado nisso, a gente vai fazer esse plano de ação, a gente vai correr atrás disso. E a partir desse resultado, coloque incentivo. Reconheça pessoas. Aí sim, pague um valor a mais, dê uma bonificação. Mas eu quero voltar um pouco e falar, às vezes é o básico. Às vezes nem um parabéns, um muito obrigado, essa pessoa recebe. E tem ali a meta do presente, que é a nossa terceira meta, que a Poli pode falar aí também, tudo. Tem aquele troféuzinho que a gente entrega. Cara, aquele troféu, a primeira vez que a gente entregou, teve gente que chorou. E é um troféuzinho que, na época, custava R$15. Um troféuzinho. Então, aquele troféu trouxe tanta coisa positiva, e uma delas era, a mãe chegava em casa, o filho perguntava, "Oi, mamãe, fechou o mês, você não trouxe troféuzinho, não?" Aí. "Ô, mamãe, esse mês vai ter troféu." "Ô, mamãe, esse mês vai ganhar a viagem? Vai ter confraternização esse mês? Nós vamos para o Tauá esse ano?" A partir dos reconhecimentos. Só que isso começa lá no RH. Quem que você contratou? Você falou os 12 valores, os 12 princípios. Essa pessoa fez sentido para esses 12 princípios, será? Ô, André, tem muita empresa, eu quero falar da diferença de reconhecimento e valorização, e eu sei que vocês fazem as duas. Tem empresa que não reconhece. Parabéns, você está dando bom resultado. Mas tem empresa que é só boa em reconhecimento e é péssima em valorização. Bem lembrado. Eu adoro dividir o bolo com quem me ajuda a aumentar o bolo. Eu detesto dividir o bolo com quem vem pegar o meu pedaço. Mas a gente tem que ter a cultura de dividir o bolo com quem me ajudou a aumentar o bolo. Então, se é lá no administrativo me ajudou a cortar uma despesa, parte daquela despesa que eu estou economizando, eu vou remunerar aquela pessoa que ela me ajudou a aumentar meu bolo. Se é um vendedor lá na frente que aumentou, bateu a super meta, poxa, eu tenho que dividir o bolo com ela. Então, o dono tem que ter a cultura de dividir com quem ajudou a multiplicar. Tem que dividir com quem ajudou a multiplicar. Essa tem que ser a cultura. Outra coisa que você fala aí muito, muito bem, eu vou colocar talvez uns termos técnicos aqui para as pessoas que estão nos ouvindo entender a minha colocação, é a importância do dono colocar rituais dentro da empresa. O que eu chamo de rituais? A equipe já saber e falar assim, ó, toda segunda-feira de cada mês, reunião de venda. Todo final de mês, reunião de fechamento. Todo dia, na hora de abrir a loja, fazer isso. Todo dia, ir lá e ler a missão, a visão. Rituais. Determinada época do ano, tal dia, você e a Poli reúnem para analisar resultado. Tem que ter ritual. Porque se não tiver uma rotina de gestão, a coisa vai atropelando. Eu e a Dani, a gente até colocava na agenda, ó, toda segunda-feira, de 8 às 10, nossa reunião. Aí um cliente ligava, um funcionário ligava, um menino passava mal, a gente Só que a empresa só foi para frente depois que a gente decidiu tratar como prioridade essa reunião, tanto quanto é vender. Porque se essa reunião não acontecia, ficava eu e ela resolvendo coisa dentro do carro, indo para Tutorianos
E a gente ainda tem uma vantagem nesse sentido que a gente mora em Timóteo e o escritório é em Patinga. Então tem um bom tempo para a gente vir conversando. Mas a gente tomava decisões super importantes dentro do carro. Eu dirigindo, tendo que prestar atenção no trânsito, sem ter os dados na mão para poder analisar, com pressa porque eu tinha que tomar a decisão antes de chegar e atender o cliente. Eu já te impressionei várias vezes assim, né, Poli? Aqui que você fala? Só resolve em loco. Aí, ó. Olha, ó. Gostei, Poli. Nossa, a Dani tinha que estar aqui, gente. Principalmente a gente estava mexendo com obra. Nossa, o André me ligava. Ó, Poli, sim, o porcelanato... André, eu não visualizo nada. Na hora que eu estiver no local, você vai me mostrar e aí eu vou tomar a decisão. Porque se você cair na pilha do outro, vai dar ruim. Mas assim, a parte ali do reconhecimento, né? Eu queria que a Poli complementasse essa parte, Rona, que você foi feliz na fala aí, né? E quero deixar claro que a gente criou essa meta do presente justamente por causa disso. É depois que o funcionário já bateu meta, super meta, ganhou comissão, meta semanal, a parte do financeiro tá ok. Agora eu vou te dar um presente. E esse presente normalmente é relacionado a um sonho da pessoa. Que a gente contrata quem tem sonho, tem uma caixinha do sonho. Conta aí um pouquinho, que eu acho que é um exemplo muito forte, muito legal. Lá na loja a gente trabalha com... São 3 metas financeiras. E aí, por último, a gente tem a meta do presente. E aí, se o funcionário bater todas aquelas metas e tudo, aí eu pessoalmente, compro um presente para aquela pessoa. Tem uma faixa de preço ali que eu gasto. E dou para aquela pessoa, compro como se eu estivesse comprando para mim. E eu conheço muito bem minha equipe, então eu busco comprar algo que aquela pessoa quer, que ela gostaria. A gente tem lá na loja uma caixinha, que aí eu peço as meninas para colocarem os sonhos dela, que com base naquilo ali que eles colocam também, eu posso tirar ideias do presente. Porque antes eu dava roupa, sapato, aí chega uma hora que as minhas opções de presentes foram se esgotando. Uhum. E aí eu falei com elas, então bota nessa caixinha de sonho, que aí... vocês vão me ajudar. E aí, elas levaram aquele negócio na brincadeira. Tipo assim, eu quero uma viagem para Disney, quero um sofá para assistir o Netflix, não sei o quê. E aí, nisso que elas levaram na brincadeira, eu levei a sério. Olha. Aí, vamos supor, a gente tem uma faixa, sei lá, de uns R$400 por mês para comprar o presente. Aí, na época, o sofá era 2.000. Aí, eu fui e comecei a dar para ela uma letra. Todo mês que ela batia a meta, ela ganhava uma letra. Eu escrevi o S, ou até o acento, que aí seria 5 letras de 4, dava R$2.000. E aí, 2 funcionárias nossas ganharam um sofá. Aí, ó. Entendeu? E a gente fala, né, Poli, que assim, cara, você quer uma viagem para Disney, você quer um carro. Eu vou deixar registrado no podcast aqui, tudo, gravado, tá? Uhum. Eu já contei isso em outros lugares. O meu sonho é dar um carro para um vendedor meu, um funcionário meu. O ano passado, a gente não teve condição de dar o carro. Nos 10 anos da Karine, a gente deu o iPhone para ela, sabe? Uhum. Mas assim, e queria fazer uma reflexão por que disso. A partir do momento que eu tiver condição de dar um carro para o meu funcionário, quanto que eu não ganhei? Quanto que ele já não contribuiu, né? Então, assim, e é um negócio, o nosso negócio, ele é assim, é meritocracia o tempo todo. Mereceu, vai ganhar. Teve resultado, vai ganhar. E é aquele negócio, né, que a gente, o tempo todo, a gente tá aqui falando de vida real, tem vezes que passa meses sem bater uma meta. Então, assim, aí vem a pergunta, até que ponto você está disposto, até quando você está disposto a fazer até dar certo? Não tem o cara do KFC, que foi ficar milionário aos 62 anos? Separou da família, teve um monte de não, foi reprovado em prova, deu errado num monte de coisa. Mas ele continuou tentando até dar certo. Uhum. E nós? E o funcionário? E a equipe? Vamos tentar até dar certo? Quem vai ficar na empresa até ganhar um carro? Aí vem aquilo de, às vezes, ser um negócio tão desafiador que eu só vou parar de tentar quando eu fizer. Queria só te interromper nesse ponto aí, porque é um negócio que quando a pessoa fala, você quer a viagem para a Disney? Eu te dou. Só que vai ter a meta da Disney. Não tem mistério, cara. O prêmio vendedor tem que ser proporcional à contribuição que você deu. Vendedor para começar não tem salário. Não existe salário de vendedor. É resultado. Mas, infelizmente, existe empresa que não enxerga isso. Porque, não, é salário mínimo, ele entende lá comercial. Cara, não. Como que vai entregar resultado? Cara, eu costumo falar assim, como é que você vai exigir o máximo se você paga o mínimo? Cara, essa frase é forte. Como é que você vai exigir o máximo, cara, se você paga o mínimo? Oferta, né? Pode falar que é de religião.
de dar a maior nota para a igreja. Aham. Cara, se você dá moeda, você recebe moeda. Ó, vou te falar assim que... como é que você... Aquela frase, né, que eu acabei de falar. Como é que você exige o máximo pagando o mínimo? E quando eu vou contratar para a área comercial, para as minhas empresas lá e tudo, uma coisa que eu observo que você falou assim, vendedor não tem salário, né? Eu observo o seguinte, se eu estou contratando um vendedor, alguém para a área comercial, quanto mais ele pergunta sobre salário e menos ele pergunta sobre comissão, menos chance dele ser contratado. Já tá claro. Quanto mais ele pergunta assim, quanto que é o salário? E menos ele pergunta como... Porque o vendedor mesmo, né? Ele faz o salário dele, velho. Assim, ele vai querer saber mais, ele vai discutir muito mais, negociar com você a comissão do que o salário. Entende? E aí, voltando para o dono. A gente tem que motivar a equipe também. Uma das coisas que... Aí, Paulo, eu vou citar mais o André nesse caso, que eu tenho mais contato com ele e tudo. André, uma coisa que eu acho muito legal, na verdade, duas, é a sua resolutividade e a sua positividade. A gente atualmente faz parte lá do Conselho Administrativo, do Cicobi Vale do Aço, e aí, às vezes, quantas vezes alguém está trazendo alguns dados assim, inadimplência no Brasil aumentou tanto que não sei o quê, aí vem o André, Paulo, com aquela positividade, tá bom, mas, cara, o que dá pra gente fazer? Isso. Mas vocês também repararam que tal número melhorou, que não sei o quê? E aí eu vejo como é que o dono influencia o clima dentro lá da própria empresa, até de pessimismo. Chega lá falando, a inadimplência tá assim. André, de onde que você tira essa positividade? Esse era um ponto até que eu ia falar, mas... Não, mas nossa... Bora lá. Então, Ronan, para mim, um dos bens mais importantes da empresa é a questão de você ter um bom clima organizacional. Uhum. E, às vezes, as pessoas, elas subestimam esse item, sabe? Mas isso é muito importante. Aí entra na questão que você perguntou para o André, da positividade e tudo. Tem vez que o André, e eu chamo muito ele nisso. Tem vez que o André tá abafado, tá estressado, porque todo mundo fica estressado. Claro. Por mais positivo que a pessoa chega, a pessoa tá estressado, ou é muito abafado, muito ansioso. E aí eu falo com ele, você pisa no freio, porque você contamina toda a equipe. Se ele chega estressado na loja, as meninas já saem até de perto. Por isso que a gente brinca a questão do remedinho, que ele começou a tomar um remedinho para ficar mais calmo. E aí, só que aí tem vezes que do nada ele resolve parar de tomar o remedinho dele. Entendi. A equipe inteira sabe que ele parou de tomar o remedinho. E aí ele tem que tomar esse cuidado, por quê? Porque ele contamina. Então, se ele é um cara que chega na loja sempre de mau humor, eu também. Um cara, a venda tá ruim, não sei o quê, meu Deus, tem conta para pagar. Qual que é o sentimento que você vai passar para a equipe? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado de ter essa positividade, de ter esse cuidado de passar apenas bons sentimentos para a galera, para trazer aquele clima de paz. Porque quando você trabalha num ambiente de paz, você trabalha num ambiente feliz, você tem prazer de ir para aquele lugar. Mas quando o ambiente é pesado, o seu gestor está ali só chamando a atenção, só enchendo o saco, só te chamando na regulagem, você começa a perder o prazer de ir trabalhar. Aí você começa, domingo... Teve um dia que eu vi uma frase que fala assim, você sabe a importância do seu trabalho conforme o sentimento que o seu funcionário tem no domingo à noite. Uma coisa assim que eu vi. Isso aí. Então, se tipo assim, no domingo à noite o funcionário começa a ficar meio depressivo porque ele tem que trabalhar na segunda-feira, você tem que rever seu negócio, você tem que rever seus conceitos. E eu cobro isso muito lá. Eu lembro direitinho, na época da pandemia, logo que estourou tudo, o André ficou muito mal. Muito mal mesmo, sabe? Eu também. De tipo assim, de ir pro Instagram e fazer vídeo chorando e tal. Eu que tive que peitar tudo e falar, cara, não é assim. O mundo não vai acabar, é algo que é novo para todo mundo. Tá todo mundo no mesmo barco. Todos os lojistas estão no mesmo barco, então vamos respirar, confiar em Deus e ver o que tem para nós. Mas você se desesperar antes do negócio acontecer... Então, assim, a gente tem que ter por isso a gente tem que ter essa fé muito fortalecida.
Você tem que ter uma paz interior, você tem que estar bem consigo mesmo para você conseguir passar para sua equipe tudo aquilo. Porque se você não tiver legal, se você estiver estressado, se estiver abafado, você contamina todo mundo. Eu falo isso com o André. Quando o André está estressado, eu falo assim, não chega nem perto de mim. Não chega, porque aqui é trem e sabe aquele negócio abafado? Ah, não sei o que, não sei o que. Cara, aí é que eu falo. Ô, Paulo, tem vezes que a gente brinca que tem vezes que ele vomita, né? Uhum. Aí ele, ô, Paulo, tem um negócio pra falar. Falei, velho, calma. Vamos uma coisa de cada vez, na hora que a gente encontrar. Porque isso aqui eu não vou conseguir tratar agora. Vamos uma coisa de cada vez? E a gente tem que entender isso, que a gente precisa dar um ambiente de paz para a equipe, um ambiente legal, sabe? Um ambiente de alto astral. Um ambiente que as pessoas... né? Saudável, que as pessoas sejam positivas, de respeito à equipe, de você respeitar a equipe e a equipe se respeitar entre si. Uhum. Lá na loja é uma coisa que a gente cobra muito. A gente não admite, em hipótese nenhuma, qualquer fumaça de briga entre a equipe. A gente já teve vez de pegar uma funcionária de uma loja e levar na outra, porque uma falou da outra, colocar as duas frente a frente do negócio pegar fogo, mas a gente não admite, porque... é o famoso uma laranja podre, estraga todo mundo. Sim. E eu já vivi isso, de trabalhar sem vontade de trabalhar por causa de colega de trabalho. E às vezes você perde um bom funcionário por conta disso. Então, assim, a gente zela muito por isso, por dar um clima saudável para toda a equipe, por trazer bons sentimentos para elas, para todos eles, né? E principalmente para que se respeitem todo mundo. André, já estamos entrando na reta final aqui do nosso podcast. Como eu falei no começo, a gente cria um roteiro do que vai ser conversado, com começo, meio e fim, e tudo. Só que esse podcast não saiu quase nada do que estava no roteiro, cara. Foi um bate-papo, assim, muito massa de empreendedorismo real. E voltando naquela pergunta, assim, como é que você faz para se manter um cara para frente, para cima? E, André, aqui no intervalinho que a gente fez e tudo, você estava falando aqui nos bastidores de impressionante como é que a gente veio aqui para falar de empresa, gestão de empresa com foco no dono, e a gente só falou de atitude, de comportamento, de cuidar de pessoas, né, André? Então, primeiro, cara, como é que nos dias difíceis você parte para cima, André? Então, tudo começa lá na criação. Meu pai e minha mãe me ensinou isso. O meu pai, principalmente, até hoje eu lembro das falas dele mostrando o tanto que ele falava, que a pressa é inimigo da perfeição. É uma frase que eu escuto desde pequeno. Então, é algo assim, isso veio de berço. A positividade. Eu acredito muito nessa criação. É muito importante, que a gente tocou no assunto aqui, o tanto que é importante você abrir mão, às vezes, de um financeiro para dar uma educação para um filho, para acompanhar ele, para acompanhar tudo que acontece, tudo na medida do possível, dentro da realidade de cada um, claro, que tem muita gente que não tem essa oportunidade. Eu acho que a gente pode se orgulhar de ter esses momentos. Então, assim, e de outros tem também, não valoriza. É demais. Então, assim, isso aí a gente vê que tudo que uma criança passa, uma pessoa passa, reflete na frente. Aquilo vira um trauma. E a partir do momento que você se alimenta de positividade, você vai, sim, exaltar a positividade. Então, primeiro de berço. E engraçado, quando eu conheci a Polly era a pessoa mais pessimista que existia. Totalmente pessimista. Ela não tinha nada de positividade com ela. Tudo ia dar errado, tudo era negativo. E hoje ela é uma das pessoas que me eleva, me sustenta e eleva muito a minha positividade. E olha como que a gente está falando aqui de família, de companheirismo. Lá atrás eu ajudava ela. A gente está falando desse ponto específico. Hoje ela que me ajuda. Então, assim, a partir do momento que tem duas pessoas que se completam, como você disse, o sucesso vai acontecer. E principalmente, a gente está falando aqui de pontos fracos. Eu sou positivo e tudo, mas tem algumas situações que me desestabilizam. Claro. Aí vem a Polly, cara, calma, vai dar certo. Eu penso muito no amanhã, no depois do amanhã, no mês que vem. Cara, vamos viver hoje, vamos finalizar hoje, amanhã a gente vai ver. Então, assim, sobre a positividade, começou no berço e hoje, atualmente, a Polly é meu alicerce ali nisso. Tá? E sobre o que você falou aí,
Da gente tá falando só de... Da gente tá falando de outras coisas que não tava ali no script. Isso só fluiu do jeito que foi aqui, porque a gente seguiu esse caminho e foi algo que foi acontecendo naturalmente. E a gente indiretamente falou aqui de venda, de meta, de resultado, de sucesso, de processo, de regra. Começa na família. Se você não para fazer o seu planejamento familiar, financeiro, com os filhos, cara, na sua empresa vai ser uma bagunça. Isso aí. Isso é fato. Começa dentro de casa. E para fazer algo diferente, não tem a ver com a tecnologia, investimento alto, nada disso. É a canetinha Bic, que há décadas é a melhor caneta. Escreve melhor lá. Então, assim, é tudo prezando pelo básico. Fazer o básico bem feito. Começa de berço, dentro de casa. E para nós que somos pais e mães, a gente tem que entender isso e ficar muito claro. Massa. Bom, a gente precisa encerrar. A gente já está com o nosso tempo estouradaço aqui. Já estão convidadíssimos para voltar, porque com certeza daria mais uns 3 episódios aqui, o nosso bate-papo. Ficou alguma coisa para vocês que esse podcast não pode terminar sem vocês falarem? Ou não? Tem alguma frase, Polly, que você gosta, que você gostaria de deixar assim, para alguém, para quem está nos ouvindo? Eu acho que no meu caso, tá? E eu acho que é algo que se todo mundo pegasse como verdade para si próprio, ia fazer muita diferença no mundo. Eu, enquanto pessoa, enquanto gestora, eu tenho como missão de vida cuidar de pessoas. E aí, a minha vida inteira, o meu dia a dia todo segue assim. E tudo que eu puder fazer para cuidar da minha equipe, para cuidar da minha família, daqueles que me cercam, dos meus amigos, eu faço. Porque isso está muito além de ajudar ao próximo. Eu acho que quando eu faço isso, eu ajudo principalmente a mim mesmo. Isso está ligado com a minha missão de vida. Então, é assim, se você puder colocar como uma das prioridades da sua vida também, cuidar de pessoas. E quando a gente fala cuidar de pessoas, a gente não pode esquecer da gente, né? Claro. Porque para você cuidar do próximo, você tem que cuidar de você em primeiro lugar. Então, eu acho que essa que é a minha mensagem do dia. Legal. E aí, André, eu sei, o que esse podcast não pode acabar sem você falar? A Polly falou bonito aí, acho que finalizou ali com a chave de ouro dessa ideia, e ouço isso muito dela. A gente ouve muito falando, né, que você está se arrumando para o outro, você está fazendo isso para mostrar, e a gente vê muito, hoje nessa era aí de ostentação, de rede social, a gente vê que a maioria das pessoas que ostentam ali é uma vida vazia, muitas das vezes. Então, assim, a gente vê a importância da gente valorizar pessoas, e a gente traz isso para dentro do nosso negócio. Está lá nas nossas diretrizes isso. Então, é algo que nos move. O tempo todo são pessoas. E a gente cuida. E hoje em dia a gente ouve muito falar de propósito, muitos estão falando porque está na moda. Às vezes faz para aparecer na mídia. E, cara, se aquilo não for de coração ali, real, não adianta. Aquilo não é verdadeiro e não passa a verdade, você não consegue passar. Aquilo tem que ser com brilho no olho, com energia positiva e fazendo de coração. Porque a maioria das pessoas que irão te decepcionar são as pessoas que você vai ajudar. Sim. Pô, aquele funcionário que eu fizesse isso para ele, fez isso comigo. Cara, mas peraí, você fez porque estava no seu coração ou você fez por interesse? Porque a pessoa para te decepcionar, para começar, vai ser a mais próxima. Hoje, a gente falando de hoje aqui, a pessoa que tem mais chance de me decepcionar é a Poliana. Claro. Que tem mais chance. Aqui eu vou ficar mais chateado. Porque, cara, não é minha esposa, tá do meu lado. É com pessoa, a gente briga com quem a gente gosta. Só que isso é um nível de maturidade que tem que chegar nele aos poucos, não adianta. Então tem que ser de coração mesmo. Mas eu acho que assim, o assunto fluiu muito, o bate-papo foi super legal, concordo que a gente deve, sim, na medida do possível, seu e da Dani aí, a gente marcar um podcast aqui, os 4, tá? Eu acho que vai ser muito válido aí a gente vão falar. ser 3 horas de podcast. Vai, com certeza. Acho que assim, a gente tem muito a contribuir um com o outro e, consequentemente, ajudando pessoas. Mas, enfim, parabéns pelo projeto ali, por tudo. Continue contando com a gente. E é isso. Em breve a gente tá junto aí na próxima. Eu acho, Ronan, também,
que no final das contas é assim, qual o legado que você quer deixar? Sobre o que você quer ser lembrado? E eu acho que no final das contas é isso, né? E a mensagem que eu quero deixar aqui para você que é dono ou dona de empresa, já que a gente está falando aqui que tudo que acontece na empresa é sua responsabilidade, acho que o que fica para mim depois desse nosso bate-papo é: tenha disposição para fazer o que tem que ser feito. Mas independente do que você estiver fazendo, faça com amor. Verdade. Que tudo que você coloca amor, flore. É verdade. Vira Com flor, certeza. traz retorno bom. Então, empreender é difícil? É. Cuidar da equipe é difícil? É. Fazer o que tem que ser feito é difícil? É. Mas independente do que você tiver que fazer dentro da sua empresa, coloca amor, coloca propósito, coloca coração no negócio. Você falou de coração, você falou de propósito. Eu quero falar de amor. Coloca amor que o retorno vem. É verdade. Parabéns. Baita de um bate-papo aqui. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até o final. Se inscreva no nosso canal, encaminhe esse podcast para quem está precisando de ouvir esse nosso bate-papo aqui e não perca o nosso próximo episódio. Valeu, um abraço e até a próxima.